Bem-vindos ao BoraCast, um espaço para falarmos sobre maternidade, nossas histórias e como lidamos com os desafios e as alegrias da vida de mãe. Esse podcast que nasceu do nosso reencontro e as 3 amigas que se conheceram no circo hoje vivem na corda bamba da maternidade. Gente, hoje a gente vai falar sobre fé, sobre superação, sobre maternidade e uma história de uma mamãe maravilhosa, com uma filhinha maravilhosa que também tá aqui, depois vocês vão conhecê-la. É uma mamãe e uma filhinha que superaram um diagnóstico de câncer infantil e venceram muitas batalhas, e hoje elas vêm contar essa história de fé pra gente e de coragem. Né? Ai, que delícia! Então, se vocês acham que esse assunto é relevante para muitas mamães aí, encaminhem esse vídeo, né? Porque a gente faz tudo isso com muito carinho, produz esse conteúdo para vocês. Então, deem um curtir aí, se inscrevam no nosso canal, se puderem. E isso ajuda muito a gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Então, bora lá? Bora! Bora lá! Exausta, cansada pra caramba. Férias escolares não muito mais! Eu só queria 5 minutinhos em paz. Ai, mas olha essa fotinho dele! Olá, eu sou a Débora, mãe de 3 filhos, o Pedro, a Laura e o Felipe. Eu sou a Mariana, mãe de 2, o Rafa e o Vitor. E eu sou a Nayara, mãe de 1, o Leozinho. Gente, hoje a nossa conversa é com a Renata Fancione de Lourenço. Ela é psicopedagoga, ela é mamãe do Lucas e da Laís, maravilhosa aqui. Ela tem um testemunho. A Laís, ela tá aqui presente, tá, gente? Por isso que a gente tá aqui, ó, a Laís aqui, ela tá aqui com a gente. Vocês vão conhecer. Ela tem muita fé e viveu muita superação. Então vamos escutar essa história maravilhosa? Bora lá! Obrigada, viu, Rê, por ter vindo. Eu vou agradeço. pedir pra que você fale bem pertinho aqui, ó, Rê, por favor. Pra gente pegar bem a sua vozinha, se precisar. Aí, isso, tá bom? Pra gente pegar bem. Tá ótimo. Seja bem-vinda, minha linda. Muito obrigada. Agradeço de coração o convite, a oportunidade de poder compartilhar a nossa história de fé, de superação, mediante uma enfermidade que acomete filhos, né? Eu falo que quando envolve filho é algo que mexe completamente conosco, né? Receber um diagnóstico, independente de qual ele seja, é algo que dói na alma, né? Eu trabalho com isso, né? A minha profissão é fazer levantamento de hipótese diagnóstica, né? O trabalho do psicopedagogo é descobrir as causas das dificuldades escolares, e muitas vezes as causas elas envolvem, né, algo mais profundo, e a gente ter que levantar uma hipótese diagnóstica e falar isso para os responsáveis é muito doloroso. E eu senti isso na pele, porque independente de ser um diagnóstico de uma doença ou um diagnóstico de um transtorno do neurodesenvolvimento, é diagnóstico. Para uma mãe, não importa o que é, né? Mas é um diagnóstico, é um rótulo que vai ficar, né, eternamente na nossa vida. Então hoje eu entendo, né, e me coloco sempre no lugar desses pais que eu atendo, dessas famílias que eu acolho lá no meu espaço, do quanto, toda vez que eu tenho que falar sobre isso, né, que eu tenho que chamar essas famílias e poder falar, olha, depois de todo esse processo avaliativo, eu tô, né, levantando uma hipótese diagnóstica que ele tenha isso, é muito doloroso, né? E eu tenho certeza que é muito mais empático agora, muito né? mais. O seu jeito de passar Na verdade, essa notícia hoje eu tenho certeza da minha missão, né? Deus me colocou na profissão certa, no lugar certo, porque hoje eu entendo essa dor. Né? Apesar de ser uma dor que envolve outra área, né? Um diagnóstico que envolve outra área, mas não deixa de ser diagnóstico. Com né? É o que eu falei, e falo isso sempre para as famílias que me procuram. A dor é a mesma, porque para uma mãe, você receber um diagnóstico de um câncer ou o diagnóstico de um TDAH é um diagnóstico. Né? Para o coração de uma mãe é muito doloroso. A gente não espera, né? Ninguém nunca espera receber né? diagnóstico. Jamais. Então hoje eu entendo totalmente a minha missão e Deus foi me mostrando, né, no decorrer da minha caminhada, o porquê que Ele me preparou, né, para trabalhar com o que eu trabalho e para viver o que eu vivi, né, ao lado da minha filha, ao lado da minha família. Então tudo é um propósito, nada foge, né, do controle dele, e eu agradeço até pelas coisas ruins, né? Como está na Bíblia, todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, independente de se sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam. Elas cooperam para a nossa evolução espiritual, elas cooperam para a exortação nossa interior de nos tornarmos seres humanos melhores para o outro, né? Então elas cooperam para que a gente melhore, para atender e para servir o outro, porque hoje eu entendo também que a minha função é servir, né? Servir o outro, aqueles que chegam até o meu espaço hoje em busca de sucesso e de progressos na aprendizagem, eu estou servindo aquela criança, eu estou servindo aquela família, eu estou acolhendo, né? Fazendo com que aquela dor seja de alguma forma minimizada, né? Através dos meus serviços. Então é missão, né? Que todas nós temos, às vezes o que falta é a gente se entregar, né, e falar, Deus, ops, tô aqui, eu não vim nesse mundo só para trabalhar e comer, né? O que o Senhor espera de mim aqui, né? O Senhor me projetou para quê? Né? Tentar descobrir o nosso propósito. E descobrir o propósito não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Quanta gente passa pela vida sem, né? Exatamente. Vem no piloto automático ali, sem descobrir, sem nem cogitar, procurar. E na verdade, foi uma questão minha, né? 2023 eu questionei muito a Deus sobre o meu propósito. Muito mesmo. Eu passei 2023 o ano todo, mas Senhor, eu não vim, o Senhor não me escolheu, não me trouxe para esse mundo só para trabalhar, ir do serviço para casa, da casa para o serviço e viver, né, a nossa rotina. Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? O que o Senhor espera de mim, né? Então eu já estava, desde a época da pandemia, em busca desse novo eu, né, interior, né, dessa nova... De uma nova transformação, sabe? Eu queria mais, eu tinha uma sede muito grande, né, de saber qual era realmente a minha missão aqui. E ele foi se revelando a mim, né, aos pouquinhos, dentro do chão da minha sala, na minha casa. A pandemia foi um divisor de águas na minha vida, né, apesar de ser um momento muito doloroso para todos nós, sim, mas foi um momento de encontro, né, comigo mesma, com os meus princípios, com os meus valores, com aquilo que eu queria realmente passar para o outro, né? Então foi um momento de recolhimento. Então teve pessoas que viveu essa pandemia de uma forma muito intensa mesmo, né? Querendo se autodescobrir, se autoconectar, e eu me dei a oportunidade disso, porque eu tive que trabalhar dentro da minha casa, né? Tanto com a empresa, eu trabalhava num outro lugar na época, então eu tinha que me dividir entre trabalhar para minha empresa, trabalhar para outra instituição, cuidar de 2 crianças dentro de casa, né? Sem ter contato com ninguém mais, e aquilo foi mexendo muito comigo. Eu falei, não, alguma coisa está acontecendo que é além do nosso entendimento e talvez nem eu e nem as outras pessoas estão conseguindo enxergar, e eu quero que o Senhor me mostre. Eu quero que o Senhor realmente se revele a mim. E eu fui nessa trajetória de buscar realmente me reconectar, né, com Deus, porque eu sempre fui da presença dele, né, a minha adolescência toda eu vivi na igreja. Né, eu era católica, então eu ia em missa, fiz retiros, fiz TLC, fui para Canção Nova, para Aparecida, tudo que vocês possam imaginar. Então eu já tinha um contato muito grande. E depois eu me perdi. Né? Quando a gente entra na vida adulta, você vai se relacionando com outras pessoas, você meio que se distancia, mas sempre ficou aquela saudade, sabe? Daquele colo, daquela voz sussurrando ao meu ouvido. E a pandemia foi o momento de voltar para os braços da onde eu nunca deveria ter saído, né? E aí aos pouquinhos ele foi me tratando, foi me curando, foi se revelando. Eu fui me deixando me reaproximar, né? Porque ele não faz nada que a gente não permita. Com certeza. E eu tive essa querência. E as coisas foram acontecendo naturalmente, eu fui apresentando esse Deus para minha família, né? Fui me mudando as coisas dentro da minha casa, deixei de assistir programas de TV, deixei de ouvir músicas que não me edificassem, né? E as crianças foram sendo inseridas nesse contexto, porque a minha grande preocupação com a maternidade era essa, né? Meu Deus, eu preciso ensinar essas crianças no caminho do bem. E educar não é fácil. Não. Né? A maternidade não é fácil, é um compromisso, uma missão muito grande, né? E aí a gente fui inserindo a minha família nesse contexto, né? De tirando aos poucos as coisas que não faziam mais sentido para mim e trazendo para a nossa realidade da nossa casa, do nosso lar, essa presença que sempre fez parte de mim, mas que eu precisava apresentar para eles. Porque é os pais que apresentam, né? Nós somos, eu falo que o nosso primeiro ministério, a nossa primeira igreja é a nossa família.
Não adianta eu não fazer dentro da minha casa. Eu preciso fazer lá primeiro, né? Para depois aquilo reverberar para fora. Somos espelhos deles, né? No que estivermos fazendo. Exatamente. Se estamos edificando ou não, somos os espelhos. Exatamente isso. E obrigada por ter trazido tudo isso pra gente. Vocês estão vendo, né? Que é só a apresentação, o episódio já tá super profundo. Não saiam daí. O episódio vai ser forte. Hoje tá profundo. Fortes realmente. emoções. E eu queria que você trouxesse um pouco pra gente, dentro de toda essa transformação, né, que você já trouxe, que você viveu, a transformação da maternidade na sua vida. Porque desde o seu primeiro filho, né, já é um milagre. Então traz um pouco dessa trajetória sua pra gente. A maternidade sempre foi um desejo, né? Eu falo que desde criança o meu maior sonho era casar. Nunca foi ter uma profissão, me destacar profissionalmente, sabe? Ser vista como uma boa profissional, como muitas hoje têm o desejo. O meu sonho era casar. Eu precisava casar e ter família. Eu queria ter a minha casa, o meu lar, os meus filhos, poder cozinhar, lavar, passar, cozinhar. Sabe? E a maternidade sempre foi, né, um desejo muito grande, um sonho mesmo, um sonho. E aí veio o primeiro desafio, né, de descobrir que eu não podia engravidar. Eu precisei fazer tratamento, né, eu junto com meu esposo, e depois de muito tempo tratando, né, em torno de 6 meses, a gente já tinha até desistido do tratamento, íamos partir para uma fertilização. Deus nos abençoou com o Lucas, né, o Lucas hoje tem 12 anos, ele foi o nosso primeiro milagre, assim, muito amado, muito desejado, tanto que ele nasceu como presente de Natal. A minha ansiedade era tão grande, ele estava marcado para 7 e 8, ele estava marcado para o dia 7 e 8 de janeiro, mas a minha ansiedade de conhecer, de ver o rostinho era tão grande, que eu lembro que o Dr. Luiz Alfredo falou, vem só pra gente fazer aquele exame pré, né, ver o líquido e tudo. Eu falei pro meu esposo, eu já vou em jejum. A gente já coloca a mala no carro e se ele falar que o líquido tá bom, a gente já faz. Se ele tiver horário na agenda, a gente já faz. E dito e feito. Ele colheu, ele falou, tá ótimo. Falei, doutor, o senhor tem horário na agenda? Como que tá? Ele falou, não, tem. Eu falei, porque eu tô em jejum. Se o senhor quiser fazer agora, ele falou, bora lá. Bora lá. Então ele veio no dia 26 de dezembro, porque a minha ansiedade, nosso desejo, né, de conhecê-lo era muito grande. E dali 3, o Lucas, eles são uma diferença de 3 anos e 1 mês, então o Lucas tava com 2 aninhos e pouco, eu descobri a gravidez da Lala e foi um presente, assim, né, de Deus mesmo. O Leandro sempre quis ter mais filhos, eu ainda tava, né, me acostumando com a maternidade de primeira viagem, mas eu falo... Por quê? É super de boa. A criança tem 2 anos, você com medo de ter outro. E aí ela veio, né, e ela veio no momento certo, na hora que era pra vir mesmo, pra somar e pra trazer ainda mais alegria. Ela foi a cerejinha do bolo. E eu tô aqui olhando a carinha dela e ver você falando dela, que coisa mais linda. Ela é o nosso presente mesmo. E veio uma menina, né? Quem é mãe de menino, na segunda gestação, a gente fala, tomara que venha uma menina, um casalzinho. E veio, né? Veio uma menina, veio com a minha personalidade. Qual é a personalidade? É uma personalidade intensa. Isso é bom? Aquela pergunta, não é isso? Te assusta ou te conforta? É uma personalidade intensa, né? A Laís tem uma personalidade forte como a minha, ela é muito decidida, ela não é aquela menina que vai pela opinião dos outros, ela tem a própria opinião, ela é muito forte, muito corajosa, e ela é fisicamente, né, também parecida comigo. Então ela fala que ela é a minha miniaturinha, minha xeroquinha e minha companheira, né, assim, desde que ela chegou, faz 9 anos que eu não tomo banho sozinha. Sabemos. Aonde eu vou, ela me acompanha, né? Então, assim, é minha parceiraça mesmo. Não imagino mais, né, a minha vida sem ela. A gente nem lembra, né? Como Não, assim. a gente não consegue, né, lembrar de como era a nossa vida antes da maternidade, né? A minha vida se completou com a chegada deles, né? Hoje eu sou muito mais plena, muito mais feliz com a presença deles, né? E a gente vive por eles, né? Eu acordo de manhã, a primeira coisa eu agradeço a Deus por eu estar em plena saúde física e mental, né? Para poder acompanhar o desenvolvimento deles e ter esse privilégio, né? Que a minha profissão me proporciona.
essa flexibilidade de horários, de poder acompanhá-los, de levar na escola, de poder almoçar com eles, de poder buscá-los, de poder levá-los no clube, de poder acompanhá-los nos momentos que eles mais precisam, né? Então eu falo que Deus, ele não faz nada sem intenção, né? Até a minha profissão foi algo intencional porque ele já sabia, né, o que nós iríamos enfrentar. Que você teria até mais qualificação ali para instrumento, ferramenta. Isso, e a questão da flexibilidade mesmo, né, Má? Porque quando a gente trabalha por CLT, numa situação como nós vivemos, você fica entre a cruz e a espada. Né? Eu quero estar com a minha filha, a minha filha precisa de mim, mas eu preciso do meu trabalho. Como que eu vou pagar as contas? Né? As contas, elas permanecem, elas não deixam de existir porque você está passando ou enfrentando uma dificuldade. Na verdade, elas até aumentam. Elas aumentam, exatamente, né? Então eu falo que Deus, ele traçou tudo na minha vida, desde o princípio, desde o momento que ele me gerou no ventre da minha mãe, porque nós somos geradas, né? Ele nos escolheu. Né? Então ele já tinha tudo planejado, né? Depois do que aconteceu com a Laís, né? Que passou, que realmente a gente pôde respirar, o Espírito Santo foi se revelando para mim, né? Ele foi me mostrando, olha, você lembra aquele acidente que a sua família sofreu quando você tinha 6 anos de idade? Isso daí tem a ver com a hora que você estava na sua casa ali, naquele momento de oração seu, não isso tem? foi depois do término do tratamento da Laís, né? Depois que tudo passou, o Espírito Santo se revelou para mim do porquê, né, de tudo isso. Então, eu e minha família, nós sofremos um acidente aos 6 anos. Eu sofri um acidente de carro aos 6 anos de idade. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Nós estávamos indo para a praia e o nosso carro capotou na Serra de Brotas. Meu Deus. O carro capotou na serra. O carro parou, intacto de pé. Não explodiu, nada aconteceu conosco, ninguém morreu, né? Então o Espírito Santo falou assim, aquele acidente, fui eu colocando as mãos, porque eu tinha um propósito na vida de vocês, né? Quando você chorava no seu emprego, que você queria uma sala de aula, porque eu desejava ter uma sala de aula, e eu já trabalhava, né, com reforço, com acompanhamento individual, depois ele falou, eu nunca te dei uma sala de aula porque eu precisava te preparar para o que você faz hoje. Você trabalha com o individual. Você trabalha com as dificuldades, você trabalha com os transtornos, então é por isso que eu nunca te dei. E você brigava, você não aceitava, você chorava, porque a gente, poxa vida, eu quero tanto, por que não acontece, né? Por que só pra mim não acontece? Então depois da avalanche, né, da história da Laís, ele foi se revelando. E pra você, Renata, o propósito, né, da doença na vida da Laís foi pra realmente saber se aquilo que você havia falado para ela alguns dias antes do diagnóstico era real. Então, eu fui sendo confortada, né? Eu falei, então, foi por isso, então valeu a pena. A hora que a gente entende esse propósito, tudo fica mais leve, né? Muito, e aí você fala, ufa, eu passei por todas essas provações, mas então porque Deus estava cuidando, né, detalhadamente do que Ele esperava na minha vida, do que Ele tinha preparado. Porque às vezes a gente leva tantos nãos, e a gente não se conforma, a gente briga, a gente bate o pé, a gente fala, por quê? Né? Que se questiona por quê? Né? Por que comigo não acontece da forma que eu quero que aconteça? Porque não é da forma que a gente quer. Né? Os planos não são nossos, né? São deles. Mas foi antes, né, do diagnóstico. E daí me conta então, porque você falou pra gente, né, que você estava em um momento de oração na sua casa. Isso. E daí você recebeu esse diagnóstico da Laís nesse momento seu de oração. Na verdade, né, essa história começa uns 25 dias antes do diagnóstico. Eu já venho, né, nessa busca incessante por esse encontro, né, com o Espírito Santo. Eu sempre tive uma afinidade muito grande com ele. E 2023, Jesus foi me preparando realmente, né, para tudo isso que nós iríamos viver. Então, 2023 foi um ano que eu coloquei como propósito na minha vida amar o próximo. Eu falava, Senhor, o Senhor precisa me ensinar a amar o outro, porque amar o que é meu, o que sai de mim é fácil. Agora, amar aquele que te enfrenta, ou que você não bate muito, o santo não bate, é muito difícil, né? Então, eu foquei 2023 inteiro no amar o próximo. E aí veio o meu primeiro desafio, né? Então eu acordava às madrugadas, então eu fui sendo acordada às madrugadas pelo Espírito Santo, durante o ano de 2023 inteiro.
Então eu acordava todo dia às 3 horas da manhã com um louvor na minha cabeça. E aí eu levantava e ia para a sala da minha casa, onde todo mundo estava dormindo, eu estava no meu encontro íntimo com o Senhor na sala da minha casa. E lá eu me ajoelhava, e eu chorava, e eu me quebrantava, eu falava, Senhor, eu sou tua, renova-me. E eu, né, vim de uma adolescência na igreja, então vinha todas aquelas canções antigas que eu ouvia na igreja, e eu falava, Senhor, é isso, eu tô aqui, eu sou tua, a minha vida é tua, e eu fui me entregando a isso, e ele foi me transformando de dentro para fora, né, e nesses encontros ele foi se revelando, e eu fui ter cada vez mais que você abre as portas para o Espírito Santo, mais intimidade você vai dando, mais legalidade você vai oferecendo, mais ele vai adentrando, mais ele vai fazendo o trabalho dele dentro de você, mais todos aqueles frutos do Espírito Santo vão sendo, né, enxertados na videira que é Deus, né, ele é a videira, nós somos os ramos. Então eu fui em busca disso, eu tinha muita sede, mas muita sede, principalmente em conhecer a palavra, porque eu venho, né, de uma adolescência dentro da igreja, mas onde a Bíblia não era ensinada, e eu tinha uma sede de entender aquele livro. Eu falava, meu Deus, um livro inspirado por Deus, um manual de como nós podemos, né, viver aqui, né, ele deixou tudo escrito, lá tá, né, as respostas de Deus para tudo. Só que eu pegava a Bíblia, eu abria aquela Bíblia que eu ganhei no dia do meu casamento, né, que todos nós ganhamos, e eu abria, eu falava, mas eu não entendo essa linguagem, ela não é uma linguagem fácil, acessível, de fácil compreensão. E aí eu comecei a falar, não, hoje em dia a internet está aí a nosso favor, né? Nós temos hoje tudo na palma da nossa mão. Eu descobri que tem, assim, Bíblia mapeada. Eu acho tão legal. Tem Bíblia mapeada, eu fui descobrir também que tem versões mais fáceis da Bíblia, né? E aí eu comecei a falar, não, calma aí. Bíblia das crianças, Bíblia das crianças, exatamente, que é uma linguagem mais acessível, mais lúdica, e eu precisava de uma linguagem mais... uma Bíblia jovem que chama também, porque eu falei assim, eu preciso, quando eu comecei, eu falei assim, eu quero entender, mas pra onde eu vou? Aí eu comecei a pesquisar uma linguagem mais acessível. O rosário do Frei Gilson agora, eu fiz com a Bíblia da catequese do meu filho de 8 anos. Isso. Que é mais fácil da gente entender, né? Então eu tinha essa sede, essa necessidade de conhecer a Bíblia, e eu não sabia a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento, porque eu não fui inserida nesse contexto. Eu falava, não, calma aí, eu preciso entender esse livro, eu preciso entender a história de Jesus, eu preciso entender a minha história, né? Porque nós somos filhas dele. Como que eu tô aqui, né, por intermédio dele, eu não entendo o meu papel na humanidade? E aí eu comecei a pesquisar no YouTube. Então eu comecei a buscar canais que me trouxessem, né, essa edificação. E eu fui me apaixonando pela Bíblia. E eu lembro que eu comecei a descobrir que tem outras versões. Eu falei, calma aí, eu vou comprar uma versão. É então, fascinante, não é? Que você vai entender e fala, então é isso. Tem essa versão NVI, eu vou comprar essa versão NVI. Comprei uma Bíblia, chama Bíblia do Discípulo. Então, além de você estudar a Bíblia, ela te ensina como discipular o outro, né? A como falar de Jesus de uma forma mais clara, mais de fácil compreensão para o outro, né? E eu fui me apaixonando por isso. E aí eu comecei a assistir no YouTube pregações. E a cada pregação eu era tocada, né? Então eu fui de Cláudio Duarte a Helena Tanuri, né? Que é uma referência na vida de mulheres, né, cristãs. E eu fui me apaixonando e era toda madrugada, né? Eu lá comprei um devocional, comecei a ter um ritual de madrugada. E isso eu levo até hoje, né? Então eu acordava às madrugadas. Isso tudo já nesse caminho para saber, naquele dia. Há um ano e meio antes, né? Jesus foi me preparando 1 ano e meio antes do diagnóstico da Laís. Então, 2023 inteiro acordando de madrugada, sendo tocada, sendo transformada, né, de dentro para fora, para poder viver, né, com confiança nele, o que nós iríamos viver. 2023 eu também acompanhei o meu sogro, né, que ele teve câncer, né? Então eu acompanhava ele no Amaral Carvalho, eu levava ele para fazer as químios, nas consultas. Então Deus foi já me inserindo nesse contexto, nesse ambiente de hospital, né? Porque ele sabia o que eu ia passar. Eu não imaginava, nunca, jamais iria passar pela minha cabeça viver com a minha filha uma situação dessa. E aí, 20 dias antes do diagnóstico, nós estávamos tomando banho juntas. E a Laís falou assim pra mim, mamãe, eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei pra ela, pode. Ela falou, mas eu não devo te fazer essa pergunta, mamãe. Eu falei, filha, mas se você não fizer essa pergunta, como que você vai saber se você deve ou não?
eu vou fazer, mas eu sei que eu não deveria fazer. Eu falei, então tá bom, faça. Ela virou para mim e falou assim, mãe, você ama mais a mim ou mais a Jesus? 25 dias antes do diagnóstico. E eu virei para ela e falei assim, eu amo mais a Jesus. E ela ficou com essa cara que vocês estão, porque para uma criança é difícil entender, como assim? A minha mãe não me ama mais, né? Eu tenho que ser o amor da vida dela, né? E eu falei para ela, eu amo mais a Jesus e eu vou te explicar o porquê que eu amo mais a Jesus. Porque antes de você ser minha, você é dele. Você é filha dele. Eu sou apenas uma escolha dele para te amar, para te guiar, para te educar, para te apontar caminhos. Eu sou um instrumento dele aqui na Terra. Então eu não tenho como amar mais você. Eu tenho que amar mais a ele. Porque ele me deu você. Eu fui escolhida. Gente, quer mais lindo, quer mais presença de Deus na vida de uma mulher do que a maternidade? Nós, eu, vocês, cada um de nós somos escolhida por ele. Para amar os filhos que são deles antes de ser nossos. Nós fomos escolhidos para gerar. Nós geramos aquilo que é de mais precioso para ele. Como as nossas mães nos geraram. Porque nós somos preciosas para ele. Então eu entendo que eles, Lucas, Laís, como todos nós, somos filhos dele. Então eu amo mais a ele. E aí ela ficou com aqueles olhinhos de jabuticabas, né, pretos, olhando para mim. E eu lembro que eu virei para ela e falei assim, filha, eu não sei o porquê, mas eu sinto que você foi escolhida. E ela, eu, mamãe, escolhida? Ela falou, é. Eu falei, é. Ela falou, não, mãe, não fui eu que fui escolhida, foi você. E a nossa conversa parou aí, né? Continuamos vivendo a nossa vida. Eu naquele ritual de acordar de madrugada, fazer as minhas orações, enfim. No dia 4 de abril, final de fevereiro, a Laís começou a reclamar de dores de cabeça, esporadicamente. Mas como ela tinha mudado de escola, ela estudava num colégio, eu mudei ela para a ADV, eu achei que fosse adaptação. Porque a Laís, ela é uma criança mais observadora, ela não é aquela criança que já se doa por completo, sabe? Ela é mais... ela pisa mais no chão, sente mais o ambiente para ela se entregar, você tá entendendo? E era uma mudança, então ela ia sair de um colégio onde ela estava inserida desde os 2 aninhos dela e para um outro, apenas com uma amiga daquele colégio antigo. Então era uma transformação muito grande para ela. Então ela mudou de colégio e esporadicamente ela começou a reclamar de dores de cabeça. Então eu ia buscar ela na escola e falava, mãe, hoje doeu minha cabeça. Só que a cada vez que ela falava isso, me subia um gelo. E eu falava, meu Deus, o que será que é essa dor de cabeça? Tá bom. Aí passava 15 dias, ela não reclamava, dali a pouco ela reclamava de novo. Mãe, hoje doeu minha cabeça de novo. Então a gente tava no clube, ela brincava um pouquinho, mãe, tá doendo minha cabeça. E aquilo me subiu um gelo. Eu falei, meu Deus, o que é? E comecei a procurar, né? Levei ela no pronto atendimento da Unimed, fizemos raio-x dos seios da face para ver se não era uma sinusite. Ela usava aparelho, né, na boquinha. Levei ela na dentista. Falei, será que não é o aparelho, né, que tá apertando, dando essa dor de cabeça? Não, não é. Marquei o oftalmo, levei no oftalmo, não tinha nada. Falei, você quer saber? Eu vou marcar um neuro por conta. E pra gente marcar neuro é por encaminhamento. Você não pode simplesmente ligar no neuro e falar, eu quero uma consulta. Você tem que ter um encaminhamento. E eu peguei, liguei, marquei. Nem tinha consulta para neuros aqui em Jaú. E a minha Unimed é regional, não é nacional. Marquei neuro em Bauru. A Unimed me ligou na hora. Como assim você marca um neuro em Bauru, que nem faz parte, né, da sua Unimed? Eu falei, olha, não tem consulta. A consulta que tinha para o neuro de Jaú era para o dia do aniversário dela do outro ano, de 2025 desse ano. Então eu lembro que eu falei, e se a minha filha tiver alguma coisa, né, alguma coisa séria, se ela morrer, vocês se responsabilizam? Sem saber de nada. Marquei a consulta para o neuro. Nós fomos, final de março, no exame neurológico, tudo ok. Ela sentou na frente do médico e o exame neurológico é exame clínico, né? Então ele pede para olhar de um lado para o outro, ele pede para andar, para ver se não está andando se não tem uma tontura, um desequilíbrio e tudo mais. Então no exame neurológico ele falou, tá tudo bem, eu acho que deve ser uma cefaleia atencional, onde eu e meu marido já estávamos pesquisando sobre isso, né, no Google, e os sintomas eram muito parecidos com uma cefaleia atencional. Beleza, saímos de lá, né, tranquilos. Ele falou, eu vou pedir uma tomo por desencargo, mas é uma cefaleia atencional.
Beleza, era final de março, ia ter um feriado, final de março, não lembro qual é. E ele pediu a tomo e nós fizemos, né? A tomo, tudo certinho. E no dia 4 de abril, é uma quinta-feira, e eu não trabalho às quintas-feiras, eu não abro a clínica às quintas-feiras, porque às quintas-feiras é o meu dia. Eu amo ter um momento comigo mesma. De ficar na minha casa, de cuidar da minha casa, de poder preparar uma comida mais saborosa para eles, sem pressa. E se eu tô em casa, eu tô o tempo toda conectada com Deus. Eu tô o tempo toda ouvindo louvor, eu faço as minhas orações, né? E aquela quinta-feira não foi diferente. Só que aquela quinta-feira amanheceu de uma forma mais estranha, né? Eu nunca passo na empresa de quinta-feira. E naquele dia eu tive uma necessidade muito grande de passar na Reforce. E eu passei, eu fiz uma faxina rapidinho, deixei eles na escola, passei na Reforce, fiz uma faxina rapidinho e voltei para casa. E o exame estava em cima da minha mesa da sala de jantar. Eu tomei o meu café, eu fiz a minha oração, eu falei, agora eu vou fazer a faxina. E fui, pus o fone de ouvido, com o celular, ouvindo meus louvores, e eu estava aspirando o corredor que vai para os quartos. Eu ouvi uma voz. Vai abrir o exame que está em cima da sua mesa? Essa tomo que ele tinha pedido por desencargo. Estava em cima da mesa. Eu imediatamente obedeci, eu abri o exame e na tomo vem o laudo, né? Vem descrito, e no final estava escrito meduloblastoma. Automaticamente eu já associei, eu ajoelhei. Eu estava sozinha em casa, só eu. Eu ajoelhei e falei, Senhor, a minha filha não. Mas se é isso, me dá as mãos. E eu entrego a Ti, que seja feita a Tua vontade, Senhor. Mas me dê força para superar o que está por vir. Eu não sei quais são as ondas que eu vou enfrentar nesse mar, qual vai ser a intensidade dessa tempestade, mas eu confio em Ti. É só me carrega em Teus braços e me dá força para suportar tudo que está por vir. E aí, aquela coisa, né? Eu peguei o telefone, eu tentava ligar para meu marido, eu não conseguia nem lembrar do número dele. Você não consegue, você conversa com ele toda hora e naquele momento não vinha, eu não conseguia encontrar ele no meu WhatsApp, eu não lembrava do número do serviço, eu liguei para minha irmã. Eu falei, Gi, o que você está fazendo? Para tudo que você está fazendo, ajoelha e ora pela Laís, que ela está com câncer na cabeça. E aí eu liguei pro meu marido chorando, eu falei, vem embora pra casa que o resultado da Laís deu ruim. Ele falou, você tá louca? Eu falei, Leandro, vem embora, vem, que a gente precisa correr atrás. E ele chegou, ele olhou o exame, e ele falou, não é possível. Eu falei, é possível. Ele falou, e agora? Eu falei, não sei, porque você fica sem chão, você não sabe aonde ir com aquele exame, você não sabe. E a partir daquele momento eu entreguei, eu falei, Senhor, direciona o meu caminho. Eu tô perdida, eu não sei o que é para fazer, eu não sei por onde começar. E tá entregue, a minha filha está entregue em Tuas mãos. E só toma conta de tudo isso. Aí você conta, né, que você fez essa oração e que Deus foi colocando os anjos no seu caminho e foi clareando os caminhos, né? Foi. E tiveram alguns momentos marcantes nisso tudo, Sim. né? O primeiro momento foi esse direcionamento, né? Porque você tá com o resultado na mão e você não sabe o que fazer com ele. Que médico que eu procuro? E aí me veio na cabeça ir na pediatra. Pediatra que cuida dela, desde que nasceu. Então, nós pegamos o exame, corremos para o consultório da pediatra, aquele consultório lotado. Eu entrei com o exame desse tamanho, porque a toma é desse tamanho. E eu só falei para a secretária, eu preciso falar com a doutora. A gente já estava chorando muito, eu e meu esposo. Eles automaticamente esperaram o outro paciente sair, nos colocaram na sala. E a doutora Renata, né, que é a doutora Renata Moya, que é a pediatra dela, olhou e falou, Renata, eu tenho um tumor no cérebro. Você precisa de um neurocirurgião para ontem. É para ontem. Eu falei, e agora? Aonde eu vou? Ela falou, não tenho ninguém para te indicar. Falei, tá bom, tudo bem. Saímos de lá, com aquele exame nas mãos. Nós paramos em frente ao Cano Torto, com aquele exame, com o carro. E eu e meu marido tentando entender toda aquela situação. E aí eu falei, Senhor, nos dá uma luz. Nos orienta, nos guia nesse processo. Nisso, meu telefone toca na minha irmã. Ela falou, onde você tá? Eu
Falei, tô em frente ao cano torto. Ela falou, você quer que eu pegue as crianças na escola pra você? Eu falei, não, porque nós somos na doutora, ela não tem ninguém pra nos indicar, a gente não sabe o que fazer, eu não sei aonde ir. E aí foi a primeira pessoa, né? O primeiro, eu falo que ela foi realmente usada por Deus nesse momento. Ela falou pra mim, Rê, já que você tá aí na frente do cano torto, passa no consultório do Dr. Javaroni. Você não é paciente dele, mas ele é cabeça e pescoço. Quem sabe, né, ele te dá uma luz. E eu falei, nossa, verdade, vou fazer isso. E foi o que nós falei, você pega as crianças na escola? Ela falou, pego. Eu falei, perfeito. Entramos, paramos no consultório do doutor, entramos, eu falei, eu preciso de uma consulta. Eu pago a consulta, não tem problema nenhum, mas eu preciso conversar com o doutor. E eu nem imaginava, né, as mulheres que estavam lá na recepção, uma senhora virou pra mim e falou assim, mas do que você precisa? O que tá acontecendo? Eu falei, minha filha tá com câncer, a minha filha tá com um tumor na cabeça. Eu não sei pra onde ir, não sei pra onde correr. Aí ela virou pra mim e falou assim, calma aí, você vai no melhor neurocirurgião que tem no estado de São Paulo, eu vou arranjar isso pra você. Ela pegou o telefone e ela começou a ligar pra esse neurocirurgião na minha frente, eu e meu marido chorando, né? Aí todo mundo que tava naquele consultório vendo essa mulher ligar. Ela não conseguiu falar, ela falou, você vai pra sua casa, é horário do almoço, acho que por isso que ele não tá atendendo, e você vai ligar nesse número. Você vai ligar nesse número e você vai falar que é indicação nossa. Que é a indicação do Java. Ele tratou o Java. Ele fez a cirurgia no Java, então você vai nele. E eu nem imaginava que aquela mulher era a esposa do Dr. Javaroni. Nunca eu ia imaginar isso. Aí deu tempo da gente passar a pegar as crianças na escola. E as crianças nem imaginando nada disso, né? Eu e meu marido tendo que ser forte, não demonstrando, segurando o choro, porque nós não queríamos assustá-los. Nós chegamos em casa, colocamos o almoço para eles. Meu marido foi pro banheiro, se trancou no banheiro. Eu lembro que eu peguei a Bíblia, o número do telefone, me tranquei no meu quarto. Eu abri a Bíblia, eu liguei, falei com a secretária, falei, olha, a Renata, a minha filha tá com câncer na cabeça, um tumor na cabeça, né, me passaram esse contato, foi o Dr. Javaroni e tal. Ela falou, Renata, mas você tem foto dos exames? Eu falei, tenho. Ela falou, manda pra mim, que o doutor tá numa cirurgia. Assim que ele sair da cirurgia, ele passa aqui no consultório, eu mostro pra ele. E eu te dou um retorno até o fim da tarde. Só que quando você tem um diagnóstico de câncer... O tempo corre outro ritmo, gente, né? o final da tarde é uma eternidade. Você tá entendendo? Você quer tudo pra agora. Porque é um tumor, você tá entendendo? E eu falei, não, tudo bem, né? Eu lembro que eu desliguei o telefone, eu ajoelhei, foi o tempo de eu abrir a Bíblia. O médico me ligou. Renata, doutor Luciano, olha, ela precisa de uma cirurgia. Você tem como vir amanhã pra Ribeirão? Eu falei, posso ir agora. Ele falou, não, amanhã. Tá tudo bem, pra amanhã. Ele falou, a sua Unimed é nacional? Eu falei, não, doutor, a minha Unimed é regional. Ele falou, não tem problema. Só me manda a foto da carteirinha e o resto você deixa comigo. E aí foi aquela loucura, né? Arrumamos as malas, aí você tem que dar notícia para os seus familiares, né? Que é o mais difícil. E nós fomos fazer isso pessoalmente. Então sentamos com os meus pais, sentamos com os meus sogros e demos, né, a notícia. É algo muito chocante, ninguém pensa, né, em passar por essa situação, ainda mais quando envolve uma criança. E o diagnóstico foi no dia 4 de abril. No dia 6 ela passou pela primeira cirurgia. Então foi tudo muito rápido. Nós fomos dormir numa quarta-feira à noite, tudo bem. Ela tinha ido fazer vôlei no Caiçara. Ela fez aula de vôlei, ela foi dormir perfeitamente bem. Ela foi para a escola e na quinta-feira, 10 horas da manhã, eu tenho essa bomba, né, revelada. E do dia do diagnóstico, eu só ouvia uma voz no meu ouvido. Mantenha-se com os olhos fixos em mim. Os seus olhos, Renata, têm que estar fixos em mim. A tempestade vai ser forte. As ondas são gigantes. O seu barquinho, ele é um barquinho mesmo, sem muitos apetrechos, mas eu estou na proa. Eu estou na proa. Então, venha o que vier, falem o que falarem, o diagnóstico que te derem, os seus olhos têm que estar fixos em mim. E, gente, eu tomei essa palavra como profética mesmo, e eu tomei posse dela. Em nenhum momento eu desviei os meus olhos de Jesus. Era algo assim, ó, muito profundo, né? E a gente teve o diagnóstico no dia 4, no dia 5, a gente teve o tempo de arrumar, né, as malas. Na madrugada do dia 5 para o dia 6, nós fomos dormir, já sabendo que no outro dia nós íamos enfrentar, né, uma cirurgia.
E eu fui dormir, né, orei, e eu acordei de madrugada, como sempre. E eu acordei com uma sensação estranha no meu corpo. E eu tinha tido H1N1 há um tempo atrás, e os sintomas que eu estava tendo naquela madrugada era muito parecida com H1N1. E aí eu comecei a ficar com medo. E eu falei, Senhor, eu não posso ter nada. Eu preciso ir para Ribeirão amanhã, eu preciso acompanhar minha filha nessa cirurgia. Por favor, Senhor, o que tiver para vir, que o Senhor, né, me livre de tudo isso. Levanta e vai para sua sala. Agora, levanta e vai para sua sala. E eu peguei e obedeci. Fui para a sala, me ajoelhei, chorando. E eu fui batizada no Espírito Santo com 14 anos de idade. Só que depois, nesse processo de me afastar de Jesus, eu fui perdendo essa intimidade, esse dom. E naquela madrugada, e eu vinha questionando, né, o Senhor, quando a gente recebe um dom, a gente perde, e nunca mais ele volta para nós, né? E na verdade não é que a gente perde, é que a gente se afasta. E quando a gente se afasta, ele respeita, ele não vai me invadir, ele não vai fazer aquilo que eu não queira, né? Então eu fui questionando, né, esse dom nunca mais vai voltar para mim, né? Eu tinha tanto temor, tanto carinho, mas eu busquei, né, esse afastamento com Deus. E naquela madrugada eu comecei a orar e o dom voltou. Comecei a orar em línguas de novo. E foi algo muito forte, porque eu fui sentindo um fogo vindo dos pés, subindo todo o meu ser e me invadindo. E é bem o que as canções falam, né? O fogo do Espírito Santo. Isso, eu não sei. Você pode falar? É algo inexplicável, né? Porque é algo que te queima mesmo, né? É vindo como fogo, né? O fogo do Espírito Santo que vem te preenchendo, né? E a hora que você vê, você tá orando de uma forma que só você consegue entender, né? É algo natural, é algo muito profundo, é algo muito intenso, é algo muito genuíno, sabe? E naquela madrugada, Deus, né? E você sozinha? Sozinha na minha sala. A minha sala é como está em Mateus 6,6, né? Em Mateus 6,6 fala, não precisa orar na frente dos outros, se tranque no seu quarto, no secreto com né? Buscando a intimidade comigo, e lá eu me revelarei a ti. Então eu fui tendo, né, essa busca, eu fui tendo essa intimidade, esse relacionamento, e eu tenho muita paixão por isso, né? Até hoje, né, os nossos encontros, eles são inegociáveis, né? Se você pegar os meus devocionais, eles são todos escritos. Todos, eu tenho o hábito de escrever, eu tenho o hábito de fazer cartas para Deus, de fazer orações escritas, né? E isso foi repercutindo na minha família. A Laís faz orações escritas, né? No começo eu ia orar na varanda da minha casa, né? Eu tinha uma rede, então eu ia para a varanda da minha casa orar. Em alguns dias da minha existência, eu via a Laís replicando essa mesma atitude. Então eu falava, meu Deus, isso é lindo demais, né? Hoje eu vejo meu filho lendo a Bíblia, eu acho maravilhoso. Eu falo, Senhor, então a sementinha está sendo plantada, né? Está fazendo. E naquela madrugada, né, véspera de ir para Ribeirão, a gente teve, né, novamente esse encontro lindo com ele. E eu fui para Ribeirão com essa palavra, né? Olhos fixos em mim. As coisas vão vir, né? As tempestades vão ser fortes, vai vir muita coisa aí, mas os teus olhos têm que estar fixos em mim. E eu me mantive com os olhos fixos nele, a todo momento, em todas as circunstâncias. Então ela fez a primeira cirurgia, no dia 6, que era só para drenar o líquido, né, da cabeça, que ela estava com o líquido acumulado, porque o tumor, ele é aqui, ó, ele é no cerebelo. E o cerebelo, a nossa cervical tem a coluna de fazer o líquido da cervical perpassar pelo cérebro, né? Então, todos nós. Então, ele perpassa e volta para a cervical, ele perpassa e passa para a cervical. Como o tumor da Laís era aqui no cerebelo, ele impediu a passagem desse líquido. Por isso que ela começou a sentir dor de cabeça, porque o líquido foi se acumulando na cabeça e ela começou a sentir essas dores, entendeu? Então, a primeira cirurgia foi um cortinho que ela fez aqui para drenar esse líquido. E aí, nós íamos para a segunda cirurgia, que era a retirada do tumor. Mas os neurocirurgiões já tinham deixado claro para nós que não tem como esse tumor ser retirado por completo. Então, ele tinha 3,5 cm.
E eles já deixaram claro, nós não vamos conseguir retirar esse tumor por completo, porque ele envolve a parte motora. Então, se a gente tira por completo, ela pode ficar com alguma sequela. Não que não tenha o risco de ter sequela, mesmo não tirando ele completo. Mas o risco é muito maior se a gente realmente retirá-lo, né? Todo. Então, ela fez a primeira cirurgia no dia 6 de abril. E no dia 19 a gente foi para a segunda cirurgia, que era realmente a grande cirurgia, né? Com mais tempo. Então, a gente foi já preparado para ficar um período mais longo no hospital. E a gente internou no dia 18 de abril, a segunda cirurgia foi numa sexta-feira, dia 19. E esse período, todo esse tratamento, as cirurgias, foi tudo em Ribeirão? Vocês Tudo fizeram? em Ribeirão. Então vocês tiveram que mudar para lá? Na verdade, no período da cirurgia, nós não sabíamos que nós íamos mudar para lá. Porque assim, quando a gente descobre o tumor, você faz primeiro a cirurgia, depois tem que ir para biópsia, para você saber se ele é passível de tratamento ou não, e para ver o protocolo de tratamento, né? Então, primeiro a gente fez a cirurgia, eles não retiraram o tumor por completo, né? Ela fez a cirurgia dia 19, dia 23 foi o dia que a gente teve alta. Então, dia 19 ela operou, foram 3 horas e meia de cirurgia. E foi aquela corrente de oração, né? A gente é muito grato porque a história da Laís tomou uma dimensão muito grande aqui em Jaú. Tornou-se uma corrente de oração muito forte. Eu falo que quem tem amigos tem tudo, quem tem família tem tudo. Porque assim, as pessoas se revezavam em vigília de oração. A cada hora do dia era uma pessoa orando, sabe? A gente recebia muitas mensagens, muitas ligações, a gente recebeu cartas de pessoas realmente juntos conosco nessa batalha. Então a gente se sentiu, foi muito lindo, a gente se sentiu muito acolhido, tanto que hoje a gente anda pra rua, tem pessoas que a gente não conhece, ai, você é Laís, não é? Eu orei muito por você, nossa mãe, eu vi as suas postagens, eu tava com você dentro do hospital, e são pessoas que eu nunca vi na vida, sabe? Eu recebia mensagens de pessoas que eu nunca imaginei. A gente anda pra rua, eu sigo você, viu, no Instagram, eu acompanhei sua história, eu orei muito por você, você realmente, eu ouço testemunhos assim, eu voltei a orar pela tua filha. Olha só. Que linda. Eu voltei a frequentar a igreja pela tua filha. Então, aí você já vê, já entende qual era o propósito de Deus, né? Tantas pessoas afastadas, voltando aos braços, né? Uma ovelha que estava perdida, voltando para o rebanho, em prol de uma oração, né? Em busca da cura de uma criança. E nós fomos para essa segunda cirurgia. Quando os médicos saíram da cirurgia, era uma equipe de 3 médicos, e um era muito hiperativo. Sabe, aquela hiperatividade de não conseguir parar de falar. Ele saiu da cirurgia e falou assim, olha, ocorreu tudo bem, tá tudo ok, tudo bem com ela, mas ela vai precisar passar por uma ressonância porque ela tem uma ME. E parou. Eita. E a hora que ele falou, ela tem uma ME, eu peguei na hora. Meu marido falou, ela tem o quê? Aí o outro falou, não, ela vai fazer uma ressonância porque é protocolo pós-cirúrgico. Na hora, eu já falei, ela tá com metástase. Eu falei pro meu marido, vai fazer ressonância porque tá com metástase. Meu Deus. O Leandro falou, não é. Eu falei, E aí a gente foi pro quarto, né? E a Laís, naquele processo de recuperação, de voltar dessa cirurgia, e nem passava pela minha cabeça, nunca passou por isso, de que ela poderia voltar, né? Com alguma sequela ou com alguma intubação e nada disso. E ela voltou linda, né? Só veio com uma faixinha na cabeça, ficou um tempinho lá para acordar, teve algumas reações após a cirurgia, vomitou bastante. Só que eu via que no quarto entrava um médico, entrava uma enfermeira, entrava outro médico, entrava outra enfermeira. E depois de 2 dias da cirurgia, a chefe da enfermagem falou pra gente, olha, ela é muito forte. Porque fazia muito tempo que a gente não via uma criança ou qualquer outra pessoa que passa por uma cirurgia dessa voltar sem intubação. Eu falei, mas tinha a possibilidade dela vir entubada? Eu falei, a possibilidade era dela não vir entubada. Porque essa cirurgia necessita de intubação. Então aí, eu falei, meu Deus. Já era aquela galera, oração, porque assim, no dia da cirurgia, eu postava nos grupos, gente, hoje 7 horas da manhã, parem o que vocês estiverem fazendo e orem pela minha filha. Então eu imagino que naquele dia, não só eu, mas muita gente parou
Sabe, muita gente, porque a gente ia recebendo nos grupos. Pessoal, é agora. Ela entrou em centro cirúrgico, vamos lá. Gente, e oração é a chave do milagre, você tá entendendo? Com certeza. É a chave pro acesso, né? É o que Deus mais quer isso, né? Que todos estejam, onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, né? Então, assim, ó, ela voltar da cirurgia sem intubação, pra mim, Nossa. já era Deus se revelando na sua plenitude, né? Porque a hora que a chefe da enfermagem fala, é inacreditável ela ter voltado sem a intubação, falei, pronto, é Deus cuidando de cada detalhe. E aí, no outro dia, ela foi para a ressonância. Não minto, ela não foi para a ressonância. Ou ela foi? Não, ela foi para a ressonância, e eu acompanhei ela. E a ressonância é de cabeça e de cervical, ela dura 1 hora. Né? Então ela teve, e toda vez ela tinha que tomar anestesia. E ela ia sedada e eu ficava 1 hora do lado de fora aguardando essa ressonância e ficava o tempo todo orando. E naquele dia eu ouvi de novo, mantenha seus olhos fixos em mim. E quando você chegar no seu quarto, você vai abrir em João 11:4. E você sabia? Eu nem imaginava que era João 11:4, né? Não tô acreditando. E eu, tudo bem, esperei a ressonância acabar e fiquei lá orando, voltei, abri a Bíblia em João 11:4. E aí a palavra que me vem é, essa doença não é para a morte, é para a honra e glória do meu nome. E aí eu tomei posse dessa palavra. E eu virei pro meu marido e falei, ela está curada. Ele falou, mas ela tem todo um processo. Eu falei, não, o processo faz parte. Mas ela está curada porque eu estou debaixo de uma palavra. Sim. E Deus não é homem para que minta. Né? Então eu tomei posse daquela palavra. E João 11:4, ele é o meu amuleto, assim, né? Onde eu vou, eu tô agarrada a João 11:4. Essa doença não é para a morte, é para a honra e glória do meu nome. Então eu falei, Senhor, de agora em diante, né? Eu tô debaixo da tua palavra e eu tomo posse dela e vamos, né? Venha o que vier, eu sei que o Senhor está realmente na proa do meu barco. O Senhor está no controle dessa tempestade. E era uma época em que eu estava muito mais enxertada nele, né? Muito mais enraizada naquela videira. Então, se eu já era, nesse período de diagnóstico, era assim, as minhas madrugadas no hospital, era ouvindo aquela canção do Frei Gilson, Tempestades, né? Ela foi, assim, uma canção que fez parte da minha vida. E aquela música ABBA, dele com a Gabriela de Sá, né? A Laís cantava, a gente cantava essa música juntos, né? E eu debaixo daquela palavra, eu falei, não, agora ninguém me segura. Se eu tô debaixo de uma palavra, eu tô segura. João 11:4. Eu tô confiante de que o processo vai ser longo, né? Nós vamos passar por esse deserto, mas ele vai cumprir, né? O que ele prometeu para mim. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E eu me agarrei a isso. Nós voltamos no dia 23 de abril. Tivemos alta no dia 23 de abril, né? A gente já tava, eu e meu marido lá e meu filho aqui, né? Então já tava há um bom tempo sem ver o Lucas. Aquela saudade, né, grande dele. Voltamos no dia 23, final do dia nós chegamos em Jaú. E aí aquela coisa, né? Todos os cuidados, né? Porque então sem visitas em casa, sem nada, porque não podia pegar nada, né? Porque nós tínhamos ainda um longo caminho pela frente. Chegamos dia 23, 5 horas da tarde. Dia 24, a gente acorda, eu levo o Lucas pra escola. Não minto, minha irmã passa a pegar o Lucas pra ir pra escola, porque eu não queria sair, né? Pra não expor a Laís pra nada. Meu marido foi trabalhar, eu tava na cama com a Laís, e a Laís teve um episódio de vômito. No dia 24 de manhã. Eu já achei aquilo estranho. Falei, bom, mas deve ser, né, da cirurgia ainda, da anestesia e tal. E aí ela começou a ficar febril. Medi a temperatura, liguei pro neuro. O neuro falou, Renata, sobe no PA da Unimed, eu vou entrar em contato com médicos plantonistas de lá. Você sobe no PA da Unimed só para fazer um exame, uma checagem, né? Mas acredito que não seja nada, é pós-cirúrgico e tudo. Beleza. Liguei pro meu marido, falei, tô subindo pro PA, porque ela está com um episódio de vômito, não, vou com você, e tá com febre. Nós chegamos no PA, ela já foi passada na frente, né, porque ela tava, né, ainda em período de recuperação, tudo, na cadeirinha de roda. Entramos e eu falei pro médico, olha, ela passou por uma cirurgia, ela tem, né,
tumor cerebral, ela acabou de fazer, né, 2 cirurgias e agora ela tá com vômito em estado febril. Ele falou, vou ter que fazer uns exames, colher hemograma. Tá bom. Nós ficamos da meio-dia até as 4 horas da tarde lá e nada do resultado desse hemograma e essa febre subindo, né? E eu em comunicação com o neuro, e o neuro, assim que esse hemograma sair, você me manda o resultado, né? E a gente vê o que faz. Saiu o resultado do hemograma, os leucócitos dela estavam lá em cima. Aí eu fiquei desesperada, eu liguei pro médico, eu falei, doutor, os leucócitos, mandei a foto, ele falou, Renata, corre. Agora, é tempo, você quer que eu mande uma ambulância? É tempo de assim, ó, enfiar uma roupa na mala e correr. Eu falei, doutor, eu quero que o senhor seja muito sincero comigo. Ela tá com leucemia? Ele falou, não sei. Vem pra Ribeirão, agora. E aí, a gente nem tinha ficado com o Lucas, né? Porque nós chegamos na terça, dia 23, ele foi pra escola no dia 24, eu passei a minha manhã inteira na Unimed. Foi o tempo de eu passar na minha mãe, ver ele, assim, e ir pra Ribeirão. E assim, o Lucas chorava muito, porque já fazia mais de 10 dias que a gente tava longe dele, eu e meu marido, né? E ele na casa de avós, de tios, foi cena de novela. Só quem viu aquilo sabe o que foi. Dele agarrar na minha perna, chorando, e eu andando com ele arrastada, a gente enfiando a Laís no carro, e ele ficando, minha mãe e meu pai segurando ele chorando copiosamente. E tipo assim, 5:30 da tarde, a gente tendo que voar para Ribeirão. A gente fez Ribeirão assim, ó, em 1h30. 1h30, meu marido voou de Jaú para Ribeirão. E eu chorando, foi de todas as etapas, esse foi o dia mais marcante para mim. Porque aí nós chegamos no hospital da Unimed, ela com a febre lá em cima, nós não sabíamos o que era, veio aquela equipe, coisa de seriado de hospital, assim, colocaram ela na maca, já correram com ela para cima. E eu lembro que o Leandro falou, não entra, fica. E foi a pior cena, assim, eu não vi, mas eu ouvia, né, porque eu fiquei numa sala, o Leandro entrou com ela, com os médicos, ela sabe de tudo isso, ela presenciou, e aí tem que colher líquido raquidiano, então você tem que sedar para colher, né, ela, né, naquela situação, toda molinha, e aí colheram o líquido, mandaram para patologia, meningite. E aí vem de novo, olhos fixos em mim. Eu falei que a tempestade ia ser forte, mas os seus olhos têm que estar fixos em mim. E aí quando você recebe o diagnóstico de uma meningite, você fala, poxa vida, e agora? Né? Aí você tem que ficar em isolamento, dentro de um hospital, 20 dias isolados com antibióticos fortíssimos para combater aquela bactéria, né? Só que o dela era meningite química, não era bacteriana. Era meningite que ela pegou no centro cirúrgico, que dá mesmo, né? Você está suscetível, quando você passa por uma cirurgia, de adquirir essa meningite química. Mas o tratamento é a base de isolamento e antibióticos fortíssimos. Então, nós continuamos, né, lá na UTI, com ela, a gente conseguiu permanecer juntos, mas foi um período muito difícil para ela. Né? Porque aí ela teve que viver só dentro daquele quarto de hospital, sem nada, né? Com um celular na mão. E para uma criança, você ter que, né, se isolar de tudo e de todos, né? Deixar de brincar, de interagir, de socializar, de ir para a escola para ficar dentro de um hospital é muito difícil. Como que você explica isso? Né? E eu não queria esconder nada dela, eu nunca escondi, né? Olha, filha, tentei de uma forma bem lúdica explicar para ela o que era a doença, né, o que era realmente câncer, é uma massinha que tem na sua cabeça, nós vamos ter que tirar, é isso que está ocasionando a sua dor, mas aos pouquinhos, conforme foi passando, ela foi entendendo esse processo, né, ela foi entendendo, aí a gente foi usando o nome câncer, né, para ela realmente se familiarizar, porque assim, para os médicos isso é muito natural, então eles não poupam essas palavras, entendeu? E você, por mais que você olhe e queira dizer não, né? Eles são médicos, é a realidade deles, né? E pra gente é algo muito novo. E aí a gente teve que permanecer nessa UTI neonatal com esse diagnóstico de meningite por 20 dias. E foi assim um desafio muito grande, porque aí ela se revoltou, né? E o Lucas aqui. Né? 20 dias, de mãe totalmente dividido, né? E seu marido ficou? Meu marido não. Nessa época da cirurgia, ele ficou comigo lá.
Então o Lucas ficou sozinho, né? Os cuidados da minha irmã, com a minha rede de apoio, dos meus pais, da minha sogra. E a gente, ainda bem que tem, né, hoje em dia, a internet que facilitava os nossos encontros. Mas a gente sabia, né, que ele estava aqui. E por mais que ele estava bem cuidado, ele também é uma criança. Né? Ele sente a falta. A falta e a situação, exatamente, né? A vulnerabilidade, a fragilidade, né? Enfim. Tudo bem, passou esse período, vencemos essa etapa, viemos embora no dia 5 de maio. A gente teve alta no dia 5 de maio. A gente veio embora logo depois do almoço. No dia 5 de maio de manhã, veio a nossa segunda, né, bordoada. Veio a meningite primeiro, a segunda bordoada era o resultado da biópsia. Porque assim, você tem um diagnóstico de um câncer. E aí o que você pensa? Bom, beleza, a gente já passou pela primeira etapa, é um câncer grau 1, né? Vai ser, beleza, grau 1, a gente vai tratar e tudo mais. Aí vem o resultado da biópsia de grau 4, com metástase na cervical. E aí, quando você vai para a literatura, você se assusta muito, né? Porque as chances são mínimas, né? É grau 4, com metástase numa cervical, né? E aí, nós, assim, ficamos muito fragilizados com o resultado da biópsia. Muito. Só que eu permaneci com os olhos fixos e debaixo daquela palavra. Rê, a sua fé é, assim, algo fascinante. É lindo de ver. Lindo de ver você falar. E assim, inabalável. Foi isso que te sustentou esse tempo todo, momento. Que não deixou você, né, desmoronar? A todo momento. Eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico, eu mandei para os grupos da família e para os nossos grupos, e a última mensagem no meu texto era: a dor é imensurável, mas a minha fé é inabalável. A minha fé é inabalável. E a gente volta com esse diagnóstico, né, de tumor 4 metastático. E aí, beleza, o que eu faço com isso? E meu marido, ele é muito do prático, né? O Leandro, ele toma a frente, ele que estava lá segurando para as injeções, para os procedimentos que eu não tenho estrutura para aguentar. E eu sou de resolver a parte burocrática. Bom, eu tenho um diagnóstico e eu preciso resolver. E os neuros, por mais que eles trabalhem com isso, também é muito difícil para eles darem o diagnóstico. Então, eles entregaram para nós o resultado, ele entregou e foi saindo, porque ele não queria encarar a gente. Que é difícil, é uma criança, é um filho, né? A sua preciosidade. Então, eu lembro que ele entregou, ele falou assim: ó, tá aqui o resultado da biópsia, grau 4, tá? Vocês precisam de um oncologista. E saiu. E eu ia perguntar, mas onde eu procuro um oncologista? Ele já foi, porque estava difícil dele encarar aquilo, porque é difícil também, né? E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei: Senhor, e agora? O que eu faço? Tudo bem, tem o Amaral Carvalho em Jaú, mas aonde que eu vou? Quem é um oncologista, né? Eu falei: o senhor vai ter que me sustentar e vamos lá. Traz pra mim, né? Coloca as pessoas na minha cabeça. Por onde que eu procuro? Aí veio na hora. Você vai procurar essa pessoa. E era um amigo de longa data, que eu sabia que ele era voluntário na Casa Ronald, o Padrone. E na hora eu entrei no Facebook dele, mandei um messenger, falei: Padrone, é o seguinte, ó, minha filha foi diagnosticada com isso, eu sei que você é voluntário na Casa Ronald, eu preciso de um oncologista. Ele falou: calma aí, resolvo pra você já esse negócio. E aí ele tomou a frente disso pra mim, ele falou: você tem o resultado da biópsia? Eu falei: tenho. Ele falou: vou mandar pra doutora Larissa, que é a oncologista aqui do Hospital Amaral Carvalho, e logo já te dou um retorno, né, vai dar tudo certo, nós vamos tratar aqui em Jaú, né, vai dar tudo certo. Beleza. A gente veio embora, tivemos alta, viemos embora, e nesse caminho de volta, eu me comunicando com ele, e aí vem a bomba, né, de que esse tumor, ele não é tratado no Amaral. O Amaral não trata sistema nervoso central. E aí ele falou: Rê, não tenho boas notícias. A doutora Larissa não tem como pegar o caso, porque esse tumor não é tratado aqui no Amaral. Eu falei: tá, e o que eu faço? Quem eu procuro? Ele falou: mas ela me passou o contato do professor dela. E ela é formada pela USP, né? Do professor dela, ela falou que ele é, assim, o bam desse tipo de tumor, só que ele atende particular. Ele não atende nem convênio e nem SUS. Falei: tudo bem, vou marcar uma consulta. E aí eu liguei, marquei a consulta, fomos para Ribeirão dia
Ela teve alta dia 5 de maio, a consulta com o Dr. Elvis foi no dia 16 de maio. E aí nós fomos em luto, né? Foi eu, ela, o Lucas, meu marido, e um amigo nosso que não nos permitiu ir sozinho. Ele falou, não, eu vou dirigindo, eu quero servir vocês nesse momento, eu quero ser o motorista de vocês para vocês irem. E nós fomos daqui em Ribeirão mudos, dentro do carro, vivendo aquele... O que será que vai vir, né? O que será que nós vamos ouvir? E meu marido, assim, calado, ele já é calado de natureza, né? Mas naquele dia estava algo fora do comum. E nós fomos para a consulta com o Dr. Elvis. E eu lembro que chegou na hora, nós entramos no consultório, e eu só lembro que o meu marido falou assim para ele, doutor, tem cura? E ele virou e falou assim, se não tivesse cura, eu não ia nem começar um protocolo de tratamento. Ela não está no paliativo. Então, nós vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance. Eu vou fazer o melhor protocolo de tratamento para ela. E nisso, o Leandro desaba em cima da mesa do médico. E ele chora, que nem criança. E eu me mantendo firme para ouvir o protocolo de tratamento, né? E aí ele falou, olha, é um protocolo longo, né, de no mínimo de 6 meses a 8 meses de tratamento. São 30 rádios, 18 químios e 4 ciclos de transplante. E aí você está, ouvindo tudo aquilo, mas até você absorver tudo aquilo demora, né? E aí ele vai explicando o passo a passo do que vai sendo, e você ouvindo, você fala, meu Deus, o que é isso? E aí eu, olhos fixos, né? Essa doença não é para a morte, é para a honra e glória do meu nome. Eu sei que eu saí de lá do consultório, com o protocolo já descrito, e eu só falei para ele, o senhor atende, né, convênio ou SUS? Ele falou, não, eu só atendo no particular. E aí eu virei e falei, tem como ter um senhor fazer um orçamento? Tem. Eu falei, faz um orçamento, a gente vê o que faz, né? Beleza. Viemos embora de Ribeirão, arrasados, né? Aquele dia foi um dia muito difícil para nós. E eu só lembro que o Lucas, no banco de trás, falava assim, mãe, é uma fase. Nós estamos numa guerra. Vamos para cima. Vamos para cima, mãe. Nós vamos vencer. Meu filho, você tem noção que nós vamos ter que ficar longe um do outro? Mãe, é um período, ela está precisando de você, eu aguento. Eu aguento. Então, assim, aquela fala daquela criança, né, com 11 anos de idade, eu falava, é isso, filho, vamos para a guerra, né, vamos revestidos com as armaduras de Deus e nós vamos guerrear. Ele nos deu, né, isso, e nós vamos para cima, de mãos dadas com ele. Nós voltamos com falei, não, agora é tudo ou nada e nós vamos enfrentar, né, nós vamos enfrentar esse desafio. Voltamos, e aí... Entrei em contato com a Unimed, né? Eu falo que a equipe de assistência social deles é fantástica, as meninas da assistência. Passei para elas, e o Dr. Elvis mandou um e-mail para eles, né? Com o orçamento, tudo, porque como esse tumor não é tratado aqui, não tem ninguém aqui perto, então eu podia pleitear pelo convênio. Eu sei que nós íamos para Ribeirão na segunda-feira, nós voltamos da consulta numa quinta, e na segunda nós tínhamos que ir para Ribeirão fazer coleta de células-tronco. Porque o transplante da Laís é um transplante autólogo, que eles chamam. Não é um transplante de medula óssea de terceiro, né? Que ela precisa de um doador. A gente usa a própria medula dela. Então, você tem que fazer uma coleta de medula para depois, no final do tratamento, a gente transplantar. Então, nós íamos para Ribeirão na segunda fazer a coleta de medula. E nós esperando, né, a aprovação desse convênio, porque a partir daquele momento nós estávamos na mão deles, né? Nós não tínhamos como custear esse tratamento. Então, assim, a gente entregou realmente. Eu falei, Deus, seja feita a tua vontade. E eu sentia uma paz inexplicável dentro de mim. Era algo que eu não consigo explicar. Eu me comunicava com uma amiga minha, né, que tem uma fé muito inabalável. Eu falava para ela, Má, eu tô muito em paz. Isso é louco. As pessoas não me... Eu me questionava e eu até falava para Deus, me perdoa porque eu não choro. Me perdoa porque eu não me descabelo. Me perdoa, não pense que eu não estou sofrendo com a situação da minha filha, mas eu não sei explicar a paz que eu sinto dentro de mim. E aí a Marina virou para mim e falou assim, isso é fé.
Essa é a verdadeira fé. É confiar e entregar naquilo que você não vê, no invisível. É por isso que você sente essa paz, é o que está na Bíblia. E o Espírito Santo irá interceder por você com gemidos inexprimíveis e te dará a paz de Jesus. A paz de Cristo. E era algo, gente, que hoje eu sinto saudade daquela paz. Porque depois que tudo passou, a gente volta para nossa rotina. E isso não tá, né, tão saliente assim. Mas era algo inexplicável. E eu realmente não chorava. Eu realmente não me descabelava. Eu realmente sentia aquela paz e acreditava, né, que já tinha dado certo, né, que era só um processo. E aí a gente começou o protocolo de tratamento, a Unimed aprovou, né, o tratamento, e a gente teve que se mudar para Ribeirão. Eu e ela, o Lucas e o Leandro ficaram, e a gente morou em Ribeirão durante o período, né, que ela fez as rádios, foram 30 rádios, e a cada semana ela fazia rádio, uma vez por semana químio. Eu lembro que na primeira químio, da primeira fase, foi a parte mais marcante, assim, da presença de Deus na minha vida, porque a gente chegou nesse hospital, é um hospital muito grande, e você vê de tudo lá, de tudo e mais um pouco. E a gente chegou para fazer a rádio, e ela se deparou com cenas muito marcantes, né? E num coletivo, né, muita gente, muitas pessoas com aquele diagnóstico, e quando a gente foi para fazer a primeira químio, que ela era feita uma vez por semana, a gente subiu numa sala. E eu entrei na sala, só eu e ela. E eu lembro que eu falei, a químio vai ser aqui? E a enfermeira falou, é. E eu fui até a janela do hospital. E eu vi aquela imensidão de gente lá fora, esperando para o tratamento. E eu lembro que ela deitou na maca para se preparar para receber a químio. Eu entrei no banheiro do quarto. Eu fechei a porta e agradecia tanto a Deus. Falei, eu não sou mais que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Por que a minha filha está recebendo um atendimento individualizado, sendo que tem tantas pessoas lá embaixo lutando pela mesma batalha que eu? E o Senhor vem e com todo o seu carinho me proporciona, né, poder fazer a químio, só eu e ela num quarto com tudo. E aí eu lembro que eu questionei isso. E o Senhor veio e falou para mim, para cada um eu tenho um propósito, só recebe. E aí esse foi a parte mais marcante, assim, porque eu não sou diferente de ninguém, né? Todos nós, todas aquelas pessoas que estavam lá também estavam lutando pela vida, né? Também estavam passando pela maior, né, dificuldade de poder lutar pela sobrevivência. E Deus vinha e me acarinhar com aquele momento e me proporcionar fazer as quimioterapias. Só eu e ela, sabe? Foi algo assim, um presente mesmo, é o cuidado, as mãos de Deus, né? Tocando. E aí foi todo o procedimento, né? A fortaleza dela escolher cortar o cabelo, né? Partiu dela. Mãe, hoje eu quero raspar minha cabeça. E aí saio eu em busca de um salão em Ribeirão, e você vê, né? E tem que ser forte. A sua filha passar por isso. É muito difícil. E eu e ela juntas, né, de mãos dadas, nós chegamos aqui, meu marido já tinha, o dia que ela raspou a cabeça, eu mandei uma foto para ele imediatamente raspou a dele, porque ele estava longe, né, então ele ficou aqui, então ele não acompanhou esse processo, então essa dor de ter que separar da família, né, ficar numa cidade muito grande, só eu e ela. Muito grande, com microdores sendo somadas o tempo todo, né, de micro, assim, no sentido de pequenas coisinhas que você precisa... E esse distanciamento, também, né, da sua rede de apoio. Eu não tinha ninguém, era só eu e ela lá, né? E você tem que ser forte por mim e por ela. Né? Ela foi várias vezes para o centro cirúrgico, não foi uma, não foi duas, né? Então, dava complicação, íamos nós para o centro cirúrgico. Ela pegou uma infecção no segundo ciclo de transplante, eu não pude ficar com ela, que eu também peguei, eu tive que vir embora, ela foi parar na UTI, né? Então, assim, foram muitos percalços. Só que no meio de todo esse processo, Deus ia se comunicando. Um pouco antes da gente ir para os transplantes, o Frei Wilson veio para Jaú e conseguiram que ele visse ela. E eu levei ela na igreja, ele viu ela, e né, a gente naquela expectativa, e ele olhou para mim e falou assim, você sabe que eu também tive um tumor quando eu era criança? Na cabeça. E ele falou, e sabe como que eu fui curado?
pela fé da minha mãe. Ele olhou para mim e falou assim, pela fé da minha mãe. E eu virei para ele e falei assim, se for pela fé da mãe, então ela já está curada. E eu lembro que ele pegou ela, levou no Santíssimo e começou a orar em línguas. E eu falava, eu queria tanto que ele orasse, né? De uma forma que eu entendia, mas não. Ele orando em línguas e eu atrás dela, né? E naquele dia à noite eu fui no encontro do Frei. E eu encontrei minhas comadres lá também. E eu só falava assim, Senhor, se for da tua vontade, que essa cruz chegue até mim. Que essa cruz chegue até mim. E no momento, né, daquela adoração, que ele passa com a cruz, né, naquele salão, a cruz chegou até mim. E quando a cruz chegou até mim, eu lembro que eu só olhei assim para Jesus e eu falei, Jesus, o Senhor ressuscitou Lázaro depois de 4 dias mortos. O Senhor curou a mulher do fluxo de sangue depois de 12 anos. O Senhor ressuscitou a filha de Jairo, que também já estava. O Senhor curou paralíticos, o Senhor curou cego, porque para o Senhor uma palavra basta. E eu creio que o Senhor pode fazer um milagre na vida da minha filha. E eu lembro que o Frei olhou para mim e falou assim, o caminho vai ser árduo, vai ser longo, você vai ser sustentada, o teu marido vai desabar, mas no final vocês vão vencer. E ele ergueu a cruz e eu repousei no Espírito Santo. Então nós fomos para o tratamento embaixo da palavra de João 11:14. E demais esse ato profético do Frei, 11:14 ou 11:4? 11:4. Desse ato profético do Frei. E a gente passou. Uma confirmação, uma né? confirmação. Que Jesus mesmo. Exatamente. E aí a gente enfrentou toda essa batalha. Claro que nesse processo, é um processo muito doloroso. Teve a conversão do meu esposo, né? No meio desse processo. Porque um pouco antes de tudo isso acontecer na nossa vida, eu já estava pedindo para o Senhor, né, para que Ele tocasse o coração do meu marido, para que a gente fosse juntos em família, congregar numa igreja. E durante esse processo, o Leandro chega para mim e fala, você aguenta as pontas aí? Que eu quero ir na igreja hoje. Eu falei, aguento, bora lá. E ele foi para a igreja, e o Leandro, ele é bem pacato, assim. Ele sentou no último banco da igreja, e ao lado, porque ele não queria que ninguém sentasse perto dele. Dali a pouco chega uma senhora e senta ao lado dele. E a senhora vira para ele e fala assim, o que você veio buscar aqui hoje? E ele chorando, ele olha para essa senhora e ele fala, eu vim buscar a cura da minha filha. E a senhora vira para ele e fala assim, o Espírito Santo pediu para eu te dizer que a sua filha já está curada. E aí esse homem volta para casa aos prantos. Né? Então todo aquele encontro que eu tive nas minhas madrugadas e que eu clamava, ele teve naquele momento. Ele falou, hoje eu entendo o teu encontro, hoje eu entendo por que você está, né, tão em busca e por que você realmente tem as suas madrugadas, né, na sala da nossa casa. Então assim, Deus foi cuidando de tudo, né? Ele foi se revelando a nós a todo momento, em todo instante. E a cada ciclo de transplante a gente tinha que aguardar a pega da medula, né? Que é outra situação. Então a gente ficou isoladas, tinha que ficar isoladas. Para vocês terem uma ideia, quando nós chegamos para o primeiro ciclo de transplante, eu entrei no banheiro do quarto, eu falei, Leandro, não tem chuveiro, esqueceram de pôr o chuveiro para nós. Eu chamei a enfermeira, eu falei, viu, esqueceram o chuveiro. Ela falou, não, minha querida, não tem chuveiro. Eu falei, como assim? Não tem chuveiro? Vou tomar banho como? Ela falou, de mangueira. Porque o chuveiro ele é de ferro, ele pode juntar bactérias ao redor dele, isso é um problema, é uma contaminação, e o transplante ele reseta, né? Ela tomava 3 químios, uma seguida da outra, 3 dias de químio, no 4º dia descansa, para no 5º dia infundir célula-tronco. E aí você tem que esperar a pega dessa medula, que dura em torno de 20 dias de pega. Então nada, é um isolamento assim, ó, é muito intenso. Então você não tem contato com ninguém, você não vê ninguém, só entram no quarto as pessoas que são liberadas para entrarem todas parametadas, né? Tinha uma antessala para que eles se higienizassem, a comida ficava na porta, igual na época de pandemia, assim, sabe? E a gente tomava banho de mangueira, porque não podia ter nem chuveiro. O Rei, tudo isso que você passou, assim, né? Antes eu queria trazer aqui, se alguém passou por esses períodos de fé ou situações que exigiram ter essa fé, por favor, coloca nos comentários para que a gente conheça um pouco da história de vocês também, para a gente conversar um pouco, para que nós mesmos daqui
entenda um pouco da sua história e de repente você esteja aqui com a gente também numa próxima situação, né? E eu queria trazer para você, Rê, para que você trouxesse alguma palavra para alguém que está vivendo uma situação parecida, que precise dessa força e coragem que vocês precisaram. Eu acho que só tem uma única palavra, né? É a fé e a confiança. Na verdade, você já trouxe tudo isso, né? A gente tem que acreditar que Deus está no controle, né? Em todos os momentos, em todas as situações, Ele supre tudo, né? Ele é o Deus que provê, e se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E se Ele não fizer, não é para ser feito, né? Exatamente. E aceita E só, a gente tem né? que aceitar. Em nenhum momento desse processo eu briguei, ou eu questionei, ou eu me revoltei, porque, né? Porque não em mim. A questão é, por que não comigo? Exatamente. Por que não? Eu não sou melhor que ninguém para não ser comigo, você tá entendendo? Então é acreditar, né? Entregar, confiar e acreditar. E Pedir pra Ele sustentar a E gente na verdade, nesse caminho todo. Com os olhos fixos, gente. com os olhos fixos. É É os olhos fixos. E é aquilo, né? A fé, ela move montanhas, isso é bíblico. Às vezes a gente lê na Bíblia tantas passagens e a gente não consegue dimensionar que Ele que veio, conviveu aqui, Deus mandou Jesus para nós. Ele foi exemplo vivo. Ele viveu 33 anos. 3, ele se mostrou, ele se revelou de como nós devíamos ser, né? Semelhantes a Ele. Ele curou. Ele não é imutável, ele continua o mesmo. Ele pode não estar aqui de forma física, eu posso não vê-lo, mas ele continua curando, ele continua operando milagres. Então, se ele fez em Lázaro, se ele curou o paralítico, se ele curou o cego, se ele... O filho do soldado que estava lá na casa dele. Exatamente, né? Que ainda ele falou, eu não sou digno de que o Senhor pise, né, na minha morada, mas eu acredito, né, que uma palavra cura, que uma palavra salva. E ele fez. Por que não ele pode fazer na minha vida? Na sua vida, na vida de qualquer pessoa, ele pode, só que você tem que confiar e entregar. Então eu mantive, né, essa palavra de que mantenha-se os olhos fixos em mim, eu mantive mesmo, e por mais que viessem diagnósticos ruins, né, de metástase, grau 4, meningite e UTI, eu Diagnóstico não é Você é maravilhosa. É aquela música, né, exatamente. Diagnóstico não é palavra final, ele não é a palavra final, né, então a ciência pode estar toda contra o diagnóstico, mas quem dá a palavra final é ele, mais ninguém. Onde tem 1%, tem chance. Oxe, né? Aí, chance mais linda, minha gente. Então Que chance mais maravilhosa é essa? eu acho que é isso, né? Suportar o processo, né? O processo, eu falo que deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem, e não tem como a gente sair de uma história dessa da mesma forma que a gente entrou. A gente é realmente totalmente transformado por um processo desse. Hoje eu entendo que o meu propósito é testemunhar, né, em nome dele, é para a honra e glória dele. Ele me deu essa palavra, né? Então eu não posso guardar isso numa gaveta a 7 chaves. Eu tô aqui para servi-lo, né? Eu tô aqui para proclamar o nome dele, para dizer que sim, milagres existem, né? A gente pode viver um milagre, que na verdade a gente vive milagre todos os dias. Cada vez que a gente acorda. Acordar é um milagre. Respirar. É que a gente não se dá conta disso porque a rotina nos engole. É isso. A rotina nos engole. A gente tem tempo para tudo, né? Mas para ele a gente não tem tempo, né? A gente tem tempo para olhar a vida do outro no Instagram, nas redes sociais, do outro, né? Entrar na lamúria da nossa própria vida. Exatamente, mas tirar um momento de secreto, que é bíblico, tá lá, Mateus 6,6, vamos lá, gente, né? De ter esse momento íntimo, o café com Deus, né? Poucas pessoas fazem. Só que nesse momento de dor e aflição, você não tem outra escolha, né? Para quem não tá nessa caminhada, que nem eu já estava. Então, para mim, eu entrei nessa luta já fortalecida, porque eu já estava nesse processo. Mas para quem não tá, você não tem outra escolha. Ou você se entrega, ou você adoece. Ou você adoece, essa é a grande verdade. E eu preferi me entregar, né, e confiar e manter os olhos fixos nele. E hoje eu sigo com os olhos fixos nele. É uma lição, você sabe, né? Eu acho que ele me trouxe uma missão, né?
Acho que mais que uma Passar o missão, seu é a testemunho, missão. né? É uma missão, é uma missão. Eu não sou a única, eu não sou a primeira nem a última que passa por isso. Tem situações muito piores que a minha. Eu tenho essa dimensão, mas eu acho que a gente pode, né, acolher E aqueles tem que fé passam. muito menores. Exatamente. E é o que está na Bíblia, né? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você faz E acontecer. esses dias não, acho que foi no primeiro semestre, o meu mais velho voltou da catequese com um grão de mostarda. Ai, um que livrinho, lindo! assim, né? Porque estava estudando essa passagem e né? E é muito É um minúsculo. nada, assim. É um nada. Então, quer dizer, a nossa fé ela não tem que ser gigantesca, glamurosa. Ela tem que ser genuína. Ela tem que ser intencional. Ela tem que ser verdadeira. Porque, gente, a gente não se dá conta, mas a gente vive num Big Brother. Exato. Não é? A gente vive num Big Brother. A gente pode vestir uma máscara e mostrar pro outro que tá tudo bem, mas pra ele É o sentimento não que adianta. vale. O sentimento A gente, não mente. exatamente. E assim, a gente pode esconder qualquer coisa do outro, mas dele a gente não consegue. Ele examina os nossos pensamentos, eles são dos nossos corações. Né? Ele sabe de tudo que é nosso, porque ele planejou os nossos dias. Ele é o único que sabe o que está por vir, né? Nós não sabemos, mas ele sabe o final da nossa história, né? É bíblico. Se vocês acham que vocês conseguem contar os fios dos seus cabelos, não. Eu sou o único, né, que posso saber o dia que tudo isso termina. Então, assim, é confiar e acreditar que tudo está nas mãos dele. E é lindo estar nas mãos de Deus. Eu não sei viver em outro lugar. Tem uma música, um louvor que fala: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Eu não sei viver em outro lugar e não quero viver em outro lugar. Eu quero viver debaixo da obediência dele, da destra dele, sendo cada vez mais conduzida por ele. A minha vida é dele, eu nada sou. Eu nada sou. É como está em Jó, né? Na última passagem do livro de Jó, Jó perde tudo, né? Jó perde filhos, Jó perde esposa, Jó perde todos os bens, mas Jó não perde a fé, né? E Deus restaura a vida dele por completo. E no final ele fala: não sou eu mais em mim, mas sim Deus que vive em mim. E é isso, não tem como a gente sair dessa história indiferente, né? Hoje eu vivo para cumprir. E o hoje que a tem vida pra de mim. vocês está, né? É isso que a Tá, Dé vai trazer, né? eu queria saber um pouco desse processo, porque graças a Deus ela está em remissão. Sim, ela está E aí, em remissão. como que tá sendo essa volta pra rotina? Aí eu de vez em quando vejo ela brincando com as crianças Sim. no clube. Essa parte aí tá bem ativa, né? O Eu preço queria ver, mas esse sorriso dia a dia que nem a Dé consegue ver. Ai, venha! Puxa a cadeira pra cá. Esse é um milagre. E nós estamos Com um milagre entre nós. Gente, que coisa mais linda que ela é. E nós estamos vivendo o novo de Deus, né? Há 25 dias atrás nós fizemos a outra ressonância. E a hora que ela terminou a ressonância, ela virou pra mim e falou assim: você estava orando, né, mãe? Porque eu entro com ela na sala de ressonância. E ela faz ressonância sem anestesia. Que o oncologista dela ontem até falou: mas, meu Deus, parabéns, né? Porque ela fica é lá difícil quietinha. ficar uma hora sem se mexer. E acabou essa ressonância, ela virou pra mim: você estava orando, né, mãe? Eu falei: tava. E no final da ressonância eu recebi uma palavra: eis que faço nova todas as coisas. Eu falei: ah, meu Deus, é muito lindo isso, né? Então esse ano é o ano da bondade de Deus na nossa vida, né? Nova vida. Uma nova vida. Que minha linda, qualquer coisa que você quiser trazer de coisa É o boa. novo de Deus, é o renovo, né? É o bálsamo dele na nossa vida. Poder ver a Laís viver tudo que ela deixou de viver, né? Um ano todo, voltar para a escola, ganhar peso, né? Porque ela saiu bem debilitada. Hoje ela está sem sonda, mas ela ficou com sonda pós-tratamento ainda. Ela foi para a escola com sonda. É isso né? que você falou, né? Da coragem dela, da força dela, que ela ia pra escola mesmo, A né? carinha. Ela enfrentou esse Mesmo processo com a com sonda. muita dignidade. Eu nunca vi ela chorar. Você já Coisa viu uma linda. criança de 8 anos ir para centro cirúrgico sem chorar, sem questionar? E um dia eu perguntei para ela, eu falei: filha, o que você pensava? Né? Porque geralmente criança fica com medo, chora, agarra na mãe, né? E ela ia no meu colo, quietinha, e ela sabia que ela estava indo para centro cirúrgico, que ela ia tomar anestesia, ou que ela ia pôr um catéter, ou que ela ia tirar um catéter, né? E qual foi a resposta que você me deu?
era Deus, mãe. Deus tá no controle de tudo, né? Deus está no controle de tudo. Deus tá Coisa linda. de tudo, com certeza. E ela é o nosso milagre, o nosso presente. E hoje vê-la, né, voltar para a rotina, ela ganhou peso, né? Ela chegou a pesar 17 quilos. Ela era um montinho de osso, assim, né? Eu falo que a gente, enquanto mãe, é natural nosso nutrir, né, os nossos filhos. Então, quando você passa por esse processo e você dá qualquer coisa para a criança comer, ela não come, e aí ela tem que se alimentar por uma sonda, né? E assim, para ela se manter nutrida, eu tinha que passar o alimento, né, pela sonda 3, 4 vezes ao dia, então eu tinha que acordar de madrugada, ficar esperando aquela sonda passar. Então, assim, foi um processo pós-alta também muito doloroso, né, que a gente teve que ficar isolados, nós não podemos sair de casa, né, ainda com máscara, para ter todos os cuidados. Ela teve que fazer todo o calendário de vacina, porque ela foi recetada. Teve isso também. Ela foi recetada, né? O transplante receta. Então ela é um bebezinho, como se ela estivesse renascendo. E foi isso mesmo, né? Tá forte. Não, gente. E engraçado que o mais lindo de tudo isso é que tudo isso durou 9 meses, que é o tempo de uma gestação. É o renascimento, né? Então, quando ela renasce realmente para a vida, para essa nova vida. Dia 19 de novembro de 2024 é a data da nova vida dela, né? E ela vem pura, né? Onde ela tem que realmente, como um bebê, retomar todas as vacinas, né? A gente falta uma agora, é a última agora. Olha só! E ela teve que fazer todo o calendário novamente, e aí aos pouquinhos ela foi sendo inserida, né? Voltou para a escola já desde o primeiro dia, enfrentou, né, todos os olhares, porque você voltar para a escola careca, magra, com uma sonda, né? Você imagina, para uma criança ter que passar por tudo isso, né? Então eu falo que ela é um exemplo de fé, um exemplo de força, de coragem, de superação, né? Ela nunca se deixou abater, ela nunca questionou, ela nunca perguntou, mamãe, por que comigo? Por que eu? Não, ela nunca. Eu acho que no fundo ela também entende a missão dela, né? Ela sabe que ela é um instrumento de Deus e que ela está aqui para testemunhar o que ele pode fazer nas nossas vidas, né, filha? Agora a vida é comer, né? Ai, que delícia! Só porcariada agora. Isso aí. Pelo amor de Deus, Mas se eu pudesse muito bom comer isso. mesmo, né? Eu também gosto, viu? E se divertir, que vieram aqui que não tivesse informação. As noites que vieram, é verdade. E se divertir, né, filha? E se divertir. E Se divertir, agradecer, encontrar os amigos de novo, renovar as amizades, né? Viver o Que que saudade, hein? né? De brincar com um monte de E coisa ela tá com diferente. essa idade. E nós ainda não estamos, né, de viver, em busca desse tempo que ela perdeu, né? Aham. É um recomeço para nós, como pais, para mim principalmente, por muito tempo o hospital foi a minha casa, né? Então no começo eu sentia muita dificuldade de sair de casa, de querer ver gente, sabe, de querer conversar, porque eu vivi tanto tempo só eu e ela no isolamento e naquele ambiente que, querendo ou não, me dava uma proteção, né, que se algo acontecesse eu tava lá naquele ambiente de hospital, que por muito tempo eu sentia saudade do hospital, sabe, eu falava, meu Deus, que coisa louca. Amparada, né? Sentia amparada, né, ali. Sim. E agora nós estamos, né, vai fazer um ano, dia 19 de novembro, da nossa nova vida, e estamos apenas no protocolo da remissão, né? Então de 2 em 2 meses a gente vai para consulta, ela faz coleta de exame de sangue para acompanhar, né? E de 4 em 4 meses a gente passa por ressonância. Mas Deus não faz obra pela metade, né? E nós temos uma palavra. Essa doença não é para a morte, é para a honra e glória do Viu, Senhor. mas em vocês brilha a saúde. Brilha. É Deus, né? Vocês estão... É isso aí mesmo. É Né, isso aí, filha? gente. Conta pra gente lá, conta como foi reencontrar os amiguinhos e voltar a brincar. Na escola foi um pouco chato, né? Pra voltar a estudar. Entendi a parte Só de verdade. fazer. Voltar com as provas. Essa parte não é legal, né? Não, nem um pouco. Mais legal ainda, agora, da vida inteira, também é comer.
E me conta então, o que você mais gosta de comer? O que eu mais gosto de comer é churrasco, né, mãe? E que tem nos seus churrascos? Conta pra gente. Tem que ter pão de alho. Picanha. Picanha. Eu acho justo. Pão de alho. Pão de alho. Linguiça. Um queijinho. Queijinho. Bom? Queijinho não. Questão. Um vinagrete? Vinagrete. Sempre. Arroz. Um Eu arrozinho acho também feito na hora. Que delícia. Então, fechou. Então, próximo domingo, podemos? Você me convida? Ah, que delícia. É mesmo? Maravilhoso, gente. Ai, Isso é que vida. Lindona. Maravilhosa. De morrer. Pra gente, assim, tentar fechar, porque não dá nem vontade de fechar isso, né? Mas você, desde o começo, você traz essa questão de ter entendido que foi um propósito na sua vida, né? E eu queria que você, né, já deu um super testemunho da sua fé e tal, mas como que você tá lidando com isso agora? Tá vendo esse propósito daqui pra frente? Esse acolhimento, né? Você já tinha esse acolhimento Sim. com famílias, entendeu esse processo todo. Como que você vê isso daqui pra frente? Eu vejo realmente como uma missão, né? Hoje a minha missão é poder testemunhar esse milagre, acolher, né, famílias que passam por esse processo. Então, as coisas vão acontecendo de uma forma muito natural e genuína. Na hora que eu vejo, já tem pessoas me contactando no WhatsApp, olha, eu estou passando pela mesma situação com meu filho, como que foi com a sua, né? Como que foi o seu protocolo, como que foi esse processo, e poder testemunhar e falar que, olha, é difícil, não é fácil, mas dá certo, né? Confia na equipe, eu falo que sempre isso, né? A gente tem que confiar na equipe, porque eu falo que médicos são escolhidos e são realmente instrumentos de Deus nas nossas vidas. Entrega nas mãos daquele que tudo sabe, tudo vê e tudo provê, e mantenha-se, né, dentro da sua sanidade mental. Então eu acolho, eu tento mostrar, né, que hoje eu vivo o novo, né, apesar de todas as minhas dores, das lutas, porque assim, é claro que aqui é um pedacinho de tudo que aconteceu. Tiveram sim noites em que as madrugadas foram longas, não vou dizer para vocês que não bateu o medo, é claro que bate. Por mais que eu tenha fé e que eu confie plenamente num Deus superior a mim, mas eu sou humana, eu sou de carne e osso, né? Vê-la em alguns momentos muito vulnerável, muito debilitada, isso dói, eu sou mãe, né? Não tem, vê-la indo para a UTI foi um dos momentos mais difíceis, né? Então, assim, hoje eu tento, dentro das minhas possibilidades e da minha pouca experiência, né? Eu não sou melhor e nem mais que ninguém, mas tentar de alguma forma trazer uma palavra de conforto, né, de acolhimento, porque quem vive esse processo, as pessoas acham que não. Muitos mandavam mensagem para mim e falavam assim, desculpa te incomodar, a gente faz total diferença para nós que estamos vivendo nessa caminhada, receber uma mensagem, sabe, nem que for um bom dia, oi, bom dia, tô com você, tá? Olha, você tá passando por isso, mas eu tô aqui, tô orando. Oi, boa noite, estou passando só para te desejar que uma boa noite. Essas palavras, sabe, essa presença de pessoas da sua rede de apoio, pessoas que você nem imagina que estão com você nesse momento. Meu Deus do céu, é muito lindo, porque a gente cuida do paciente, mas quem cuida da gente? Quem acolhe? O Quem tá cuidando, né? Quem Exatamente. cuida, é o que a gente sempre Então eu traz, sempre questão de tento rede de apoio. Exatamente. É uma situação de vulnerabilidade, né? Muito. E a gente fica com os olhos muito voltados para o paciente, mas se esquece do cuidador. E o cuidador também precisa de amparo. O cuidador também precisa de acolhimento, de abraço, de palavras de incentivos, de palavras de fé, né? Então, às vezes, hoje, com essas mães que, né, as poucas que me procuram, eu tento sempre dar uma palavra, né? Eu mando um louvor, eu mando uma mensagem bíblica, eu falo, tô aqui, e eu respeito também, porque tem muitas vezes que a gente não quer falar. Tem momentos nessa caminhada que a gente quer ficar quieta. Então, às vezes eu mando mensagem e a mãe não me responde, eu respeito. Porque eu sei que ela está enfrentando, e não é fácil enfrentar, é doloroso. Então é acolher, né? E também passar a mensagem de que tudo passa, né? Já vai fazer 1 ano, passou. Foi doloroso, foi difícil, foi angustiante, mas passou. Né? Hoje nós estamos vivendo uma outra estação, porque a vida é feita de estações. Em Eclesiastes 3 fala muito sobre isso, né? Há tempo para tudo nessa vida. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de ter paciência, tempo de se irar, tempo de plantar, de semear, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de se distanciar,
tempo de beijar, tempo de estar longe. Eclesiastes fez muito sentido para mim no momento que eu vivi longe da minha família, porque eu estava totalmente distante do meu marido e do meu filho, mas era aquele tempo, era aquela estação. E hoje a gente vive uma nova, porque a vida é cíclica, né? Nada é para sempre, as estações estão aí para nos provar que a vida é cíclica, que tudo passa e que a bondade de Deus permanece. Que maravilhosa. Obrigada por abrir seu coração, abrir a história de vocês, trazer essa fé. Esse episódio, ele foi cura. Amém. Essa é o propósito. E ele reverberar cura no coração de muitas e que possa mães tocar por muito tempo, Sim. porque ele permanecerá ali. E aqueles que estão brilhando, passando, né? sabe? Não por situações semelhantes, até por situações semelhantes ou outros tipos de situações, Isso. né? É, que olhem qualquer aqui. situação, porque É tudo é possível. cura, né? Até sentimentos, né? Sim, Entendeu? sim. A libertação, Isso. né? Sim, com certeza. É de fora para dentro, né? E é o buscar, né? A Bíblia diz, orai e vigiai. E essa é também uma conduta muito verdadeira, né? Vamos vigiar os nossos sentimentos, vamos vigiar os nossos pensamentos, vigiar o que está brotando, vigiar o que chega até nós, né? Vigiar o nosso olhar, refinar o nosso olhar com os nossos olhos. Eu sempre falo isso, né, para Jesus, porque eu alfabetizo pelas vias sensoriais, né? A minha forma de alfabetização com as crianças na minha empresa é pelas vias sensoriais. E eu sempre falava isso para Jesus, da mesma forma que eu ensino as minhas crianças, eu quero que o Senhor me ensine pelas vias sensoriais, que os meus olhos sejam como os teus olhos, que eu veja com os olhos de ternura, com os olhos de bondade, com os olhos de solidariedade, sem julgamento, sem apontamento, que eu ouça com o teu ouvido, que eu filtre tudo que chega até mim, né? Que eu adentre ao meu coração somente aquilo que vai me edificar, que vai me trazer e vai me fazer me permanecer cada vez mais perto de ti, que da minha boca só saiam palavras que motivem, que edifiquem, palavras de sabedoria, de fé, de confiança, porque eu precisava disso, né? Eu fui pedindo isso, né? E até isso ele me mostrou, mas por que você acha que você alfabetiza pelas vias sensoriais? Porque eu te trato, minha filha, pelas vias sensoriais. Entenderam? A gente é tratada diariamente, é que a gente não se dá conta. A gente não se dá conta do poder do nosso olhar, do poder dos nossos ouvidos, do poder do que sai da nossa boca, né? Então, quando a gente entende isso, você muda você refina o seu olhar para o outro. Você aponta menos o dedo e você estende mais a mão. Porque para apontar dedo é muito fácil. Temos vários dedos apontados para nós. Mas para estender a mão para o outro que precisa é muito difícil. E a fé sem obras, ela é morta. Está na Bíblia. A fé sem obras, ela é morta. Então, hoje, independente de quem seja, né, da situação que está vivendo, se chegar até mim, eu vou acolher. Eu vou fazer o que está ao meu alcance, independente da situação. E isso eu ensino para eles, né? Então, hoje, qualquer pessoa que bate lá na minha porta, eles já sabem. É para pegar o que tem. Tá precisando? Ontem mesmo bateu uma senhora precisando de sabonete, gente, sabonete. Que pra gente é algo. Ai, Eu ficaria aqui assim, ó, por horas. ouvindo você falar desse jeito. Gente, é maravilhoso. E assim, é eu tô maravilhoso. muito me sentindo assim, feliz, acho que para além de feliz, honrada do nosso canal poder reverberar esse seu testemunho. Para muito além da sua história. A gente sempre busca trazer histórias, né, de vivências. Mas eu acho que a gente está trazendo aqui uma história, uma vivência, mas para muito além do testemunho. Quando é um testemunho, assim, de uma fé tão forte, tão grande, é muito mais edificante, né? É muito mais, tenho certeza que vai acolher muitas outras já pessoas. Transforma a gente aqui, transforma a gente vai aqui. continuar transformando. É isso, é sobre isso, né? É. Eu falo que é sobre isso. A gente sempre se questiona muito sobre a questão da felicidade, né? Mas você é feliz? O que é felicidade? E para mim a felicidade se resume na palavra gratidão. Né? Eu sou grata pela minha história, pela minha vida, pelas minhas dificuldades. Eu sou grata. Poder acordar todos os dias, para mim é felicidade. Não existe um episódio feliz. Eu acho que a felicidade ela é muito ampla, né? O que é felicidade para mim não é felicidade para o outro. Mas a partir do momento que você vive com o coração grato a tudo que a gente é, a tudo que a gente tem, a tudo que a gente vive, a tudo que a gente passa, independente do que a gente passa. Porque na Bíblia também está escrito, né? No mundo, Jesus não falou que a gente ia vir e que ia ser um parque de diversões. Tudo maravilhoso. Né? Tudo lindo e maravilhoso. No mundo terei aflições, mas coragem, pois eu venci o mundo.
Então, quer dizer, os obstáculos vêm para que a gente seja realmente fortalecidas, né? E moldadas, e refinadas, e restauradas. E é realmente esse mudar o olhar, né? Mudar o olhar. Que jeito que eu estou enxergando essa situação? Exatamente. Né? Tem outras pessoas, é lógico que a gente também não pode diminuir ali, né? O que a gente tá sentindo. Não. Mas só que ao mesmo tempo é agradecer, tá bom. Exatamente. Tá acontecendo tudo isso, mas Deus, eu tô aqui, ó, eu tô entregando tudo nas suas mãos, me fortaleça, que é o que você fez, e eu achei maravilhoso. E entender que nós não somos nada, né? Que do pó viemos e ao pó retornaremos. Sim. Obrigada, Laís, obrigada por ter vindo. Foi um presente pra gente ter vocês duas aqui com a gente. Foi um presente a sua presença e a sua também, Rita. Foi um prazer, gente. Foi um prazer conhecê-las e que missão, que vocês compreendam que é bíblico também, né? Tá escrito que aquilo que não chegou ao nosso coração, que a gente ainda não viu, que a gente não ouviu, está nos planos de Deus. Vocês hoje se reencontraram por propósito. Deus não coloca nada na nossa vida sem propósito. Vocês têm uma missão. Então, que esse canal seja um canal de bênçãos. Um instrumento, né? Para que Deus use em vocês mesmo como canal, né? Para poder realmente trazer ainda mais testemunhos de fé, de vida, de coragem, de força, de resiliência, de olhar, né, olhar o outro com empatia, com amor, com respeito, com solidariedade. E eu tenho certeza que todas que já passaram por aqui e aquelas que ainda vão passar, porque estão nos planos, né, de Deus, são justamente para isso, para reverberar na vida e tocar, né, a alma e o coração daqueles que precisam ouvir, assistir episódios que impactam e que transformam. Eu achei muito bonito também quando você mandou a mensagem pra gente, né, e você falou assim, se o canal de vocês apareceu até mim, exatamente. É porque, né, tem essa conexão. Sim, eu acho que nada é coincidência, tudo é cristociência. É ele que providencia, você tá entendendo? Nossa, eu não a gente acho. Fica muito feliz, né, da gente estar chegando nas pessoas certas. Sim. E é isso, né? Eu acho muito bonito que antes de vocês iniciarem, vocês colocam Deus, né? Esse momento de vocês orarem, entregarem, né, esse episódio nas mãos do Senhor, né? E fazerem uma forma tão genuína, tão intencional, é sobre isso. Né, sobre impactar vidas no momento certo. Talvez esse episódio de hoje chegue para uma pessoa que nem seja daqui do nosso município, né, ou seja apresentado para uma pessoa daqui a alguns anos, porque vai ficar, né, na rede e que possa tocar aquela alma que está necessitando ouvir essa palavra nesse momento. É sobre isso. É isso que a gente busca sempre. Inclusive, se você está aí assistindo esse vídeo até agora, faz um simples gesto de encaminhar esse vídeo para alguém, porque você pode ajudar alguém que está passando por alguma situação difícil, né? Que está ali com a sua fé enfraquecida e que ao ouvir esse episódio com certeza vai tocar fundo ali no coração dela, que pode fazer alguém voltar a ter esse encontro com Deus, né? Então isso daí ajuda você, ajuda outras pessoas e ajuda a gente também a conseguir entregar o nosso conteúdo para muitas outras pessoas. A sua forma também de se conectar com a gratidão, assim como a gente busca tanto isso, né? Se inscrevendo no nosso canal, curtindo o nosso vídeo, essa conexão que a gente precisa para que a gente consiga continuar entregando mais vezes esse tipo de conteúdo. Então, gente, muito obrigada, foi maravilhoso. Obrigada, Laís. Você é maravilhosa. Que Deus esteja sempre com você. Renata, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Com a gente. Vocês que estão acompanhando, obrigada por ficarem com a gente até o final, por encaminharem esse vídeo, que eu sei que vocês vão encaminhar. Você encaminhou, volta agora. Beijo! Tchau!